Boa noite, pessoas do meu Facebook. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, eu quero deixar uma mensagem breve aqui para vocês sobre algo que eu estava lendo há poucos minutos atrás, no livro de Romanos, capítulo 1, e eu vou começar a leitura agora, para que a gente não fique esticando chiclete. Então é melhor eu ler e depois começar a explicar para vocês já em cima do texto de Romanos e outras passagens que às vezes vem na mente, né, pra gente poder explicar como pauta bíblica, que se encaixa e tudo mais. Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 6 por enquanto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebamos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E agora, eu vou continuar ainda no capítulo 1, eu parei aqui no 6 para poder explicar um pouco o quê? Que nessa passagem aqui, irmãos, que Paulo, ele escreveu uma carta para Romanos, né? Porque assim como todos os outros lugares que Paulo passou, Éfeso, Coríntio, Tessalônica, Atenas e muitos outros lugares, cada um tinha costumes, cada um tinha uma religião diferente, cada um tinha uma dinastia diferente, né? E só que Paulo pregou um evangelho puro, incorruptível para todos, o mesmo evangelho que a gente lê na Bíblia hoje. O que eu acabei de ler, ele sempre falou para todos. Só que essa carta foi denominada para Roma, os romanos no caso. E o que ele está falando aqui? Que essa carta, ele está falando, né, do chamado dele, e falando de Jesus Cristo, porque é de quem que ele prega, e de Deus, que é o Pai que mandou Jesus, e falando que nós, segundo a fé, nós temos que obedecer à fé em Cristo. E o que é obedecer à fé em Cristo? Obedecer à fé em Cristo não é só você falar que você crê, é você praticar. Porque senão, não teria nenhuma lógica, tanto teórico quanto espiritual, para que Paulo ele declarasse ali no versículo 5, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. No caso, esse é o chamado dele. Para a obediência da fé, ou seja, não importa qual seja o seu chamado, você tem que ser obediente à fé. Se você crê em Cristo, você tem uma obrigação de obedecer essa fé, porque Ele é Senhor. Ou seja, se você crê em Cristo e você o confessou como seu Senhor e Salvador, você já não manda mais em você. Ou seja, você quis deixar o seu livre-arbítrio de lado para poder viver a vontade de Deus, certo? Certo, porque é uma obediência à fé a Cristo. Pois é através dessa fé que você vai recorrer a Deus. É através dele, Jesus, que vai te levar a Deus, né? Aí ele continua falando, obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ou seja, tá o que eu acabei de falar. É obediência pela fé em Cristo, certo? A todas as gentes. Então não é somente a um só, porque todos que falam que confessam Cristo e falam que tem fé nele e fé em Deus, mas não obedece ele, então a sua fé é vã, a sua fé é morta, porque a fé, ela não é só você falar e você sentir e você tem a total certeza de que Cristo é Salvador, que ele pode realizar milagres e coisas que a Bíblia relata dele, se você não pratica conforme ele praticou, porque ele falava que ele tinha fé em Deus, só que ele imitava Deus. Como que é imitar Deus? Principalmente na sua conduta de ser uma pessoa íntegra, justa, né, reta diante de Deus, como Jó foi. E também, né, esses são os atributos do fruto do Espírito Santo. Então isso vai te trazer a santidade, isso vai chamar a atenção de Deus para a sua vida, entendeu? É dessa forma, é o que Paulo está querendo dizer aqui, porque as palavras na Bíblia não somente são textos que você lê e você vai interpretá-las do seu jeito, entendeu?
A gente não pode tratar a Bíblia como uma interpretação de texto de português ou de um livro que você pegou para ler. A Bíblia, ela é espiritual, ela foi escrita, a mão de homens foi usada para escrever, mas quem ditou o que está escrito foi Deus. Deus é o Senhor. É como se fosse um professor na sala de aula. É ele que está ditando como que vai ser a aula, como que se resolve uma equação, como que é que se escreve uma palavra, o que é certo e o que é errado dentro da matéria. É assim, é com Deus. Então é ele que dita tudo. Então não tem como um homem cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, ele fazer algo conforme a sua vontade. A não ser que ele escolha. Ele tem a escolha. Mas só que quando você escolhe viver somente para Deus e fazer somente as vontades dele, para que você seja salvo, um instrumento nas mãos de Deus, então você abriu mão do seu livre-arbítrio. Agora, se você voltar atrás, a Bíblia diz assim, se eu não me engano, é em Lucas, que Deus, ele não tem prazer na alma daquele que lança a mão do arado e olha para trás. O que é isso? Você abriu mão, um exemplo, eu abri mão de trabalhar em algum lugar, porque eu preferi fazer a vontade de Deus, meu chamado é de missionária, no caso, e o trabalho ia me atrapalhar, um exemplo. Só que depois você voltou atrás porque você se deixou levar pela avareza do seu coração, por causa de dinheiro. Não que você não possa ter, tá? É necessário o dinheiro nos nossos dias a dias para suprir coisas necessárias na nossa vida. Mas dinheiro não é tudo. Porque se você abre a mão de algo que Deus pede para que você abra mão, ele vai te suprir. Ele não vai te deixar na mão. É aí quando você coloca a sua fé em ação, entendeu? Tem vários exemplos de como você colocar sua fé em ação, mas eu dei esse porque geralmente o mundo gira em torno do dinheiro. Infelizmente, como eu já ouvi numa música que eu gosto muito de ouvir, que é de um cantor que chama Tiagão, ele é convertido acho que já faz uns 4 a 5 anos, ele fala que hoje o dinheiro tem mais seguidor que Jesus. Infelizmente, isso é um fato. As pessoas muitas vezes, por causa do dinheiro, que não é jovem rico, ele fazia tudo certo, mas quando Jesus disse que o coração dele estava voltado ao amor ao dinheiro e a bens, ele falou, larga tudo, dá tudo aos pobres e você vai ter um tesouro no céu e me segue. Jesus testou ele naquela hora, né? Testou a fé dele, é o que a gente está falando aqui, estou falando dentro do texto. Ele não quis, ele ficou entristecido porque ele era muito rico. Ou seja, ele não colocou a fé dele em prática, ele cria, guardava os 10 mandamentos, mas quando Jesus apertou ele ali, ele espanou. Você entendeu? Então muitas vezes a nossa fé é colocada em ação dessa forma. E mediante o título que tá aí, eu vou falar um pouco de como é quando a gente ainda não é de Jesus, como a gente é depois, que é o que vai falar nessa carta de Romanos. Eu vou falar algo assim, bem rápido, mas vai alimentar a alma de vocês, o espírito de vocês, assim como tem alimentado o meu, né? Lendo a Bíblia, podendo entender, podendo praticar e passar adiante. Mas vamos lá. Aí no versículo 6, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Cristo. É o assunto que eu quero entrar, que é mediante que corresponde ao título do vídeo. Por quê, queridos? Nós todos somos chamados para ser de Cristo e para ser de Deus. Antes que o pecado entrasse nas nossas vidas, nós éramos puros e estávamos mais vinculados com Deus, no caso. Mas depois do pecado, infelizmente, nós somos separados. E se a gente vive na prática do pecado, infelizmente, nós não estamos sendo filhos de Deus. Nós somos chamados para ser. Mas infelizmente nós não alcançamos, enquanto o pecado faz parte da nossa vida, essa paternidade em Deus, essa filiação em Deus, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Por isso que tá escrito ali, todos são filhos de Deus? Não. Em Romanos, se eu não me engano é Romanos 8, nesse mesmo livro, mas não nesse capítulo, mas em Romanos capítulo 8, versículo 14, se eu não me engano, ou é 12 ou 14, fala assim que o Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo não vai te guiar a pecar. Entendeu? O Espírito Santo não vai guiar você ao pecado. Então você é filho quando você faz a vontade de Deus e pratica obras de justiça e santidade que Deus também pratica. A Bíblia fala para sermos imitadores de Cristo em Efésios 5, versículo 1.
Sermos imitadores de Deus, no caso, como filhos amados. Ou seja, você só vai ser filho quando você praticar conforme Deus pratica. Ah, mas como que você, santa ou santo, como você ser que nem Deus? Você não vai ser Deus, mas você tem que ser imagem e semelhança dele, não só na sua aparência, mas também na prática. Agora eu vou colocar, peraí, que eu vou entrar um pouco no meu testemunho agora. De algumas áreas da minha vida, né? Porque Deus me libertou de todas as áreas da minha vida, mas eu quero entrar nessa, que é onde mais pega nos jovens, em qualquer pessoa, mas principalmente na juventude. Que continua sendo no capítulo 1 ainda de Romanos. Posso falar algo antes de você falar? Fala. Aqui versículo de Romanos que você falou, Qual? que Paulo fala que você tem que obedecer, que ele recebeu o apostolado. Ele recebeu o apostolado de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele é apóstolo, não pela vontade dos homens. Aí fala sobre a descendência de Cristo, fala sobre a incorruptibilidade, ser irrepreensível, matando a carne, estando no Espírito, né? Ele fala no versículo mais pra frente, no 5, ele fala sobre a obediência. Sim. Na festa do apostolado que ele recebeu. Aí fala que todos foi chamado para ser de filho. Aí a pessoa tem que entender. Mas para ser filho, você tem que obedecer e ter a mesmo parecer naquilo que Deus usou. Foi o que eu acabei de falar. Daí ele falou para a igreja. Então ali, é que nem tudo que Deus usou para falar. Que os dois, para você entender Romanos 3, a pessoa não distorcer, ela tem que ler Romanos 1. Ela tem que ler tudo. Romanos 2, ela Romanos não pode pegar 8. um texto isolado. Sim, e exato. Coisar. Exato. É a mesma coisa que eu vi um herege aí no YouTube, um bispo aí, que ele copiou um vídeo meu, falando que Deus falou pra ele e não falou nada, e vamos cair no velho. E o Deus manda falar assim, o Felipe Osso fica copiando minhas. Deus manda falar assim. Eles copiam mesmo. Deus manda falar assim, que esse povo aí que você que as pessoas não sabem, né? Osso, mas esses caras aí ficam copiando as coisas que Deus usou pra falar, algumas coisas, aí copia e distorce, aí fala pros outros, pro povo, aí os outros pensam que não sei. Acha que é eles que foi Deus que usou eles pra falar. Existe muita gente que copia um do outro e a pessoa nem tem vida espiritual. O evangelho é o mesmo parecer. Não é aquilo que você acha, sim é aquilo que a Bíblia está mandando você seguir. Eu vou escrever isso, depois eu vou escrever, porque acabou a bateria aqui. Não é para escrever. Nossa, Deus mandou, eu acabou vim a aqui falar. Acabou a bateria do celular. Agora voltando, irmãos, que eu vou entrar no meu testemunho agora no momento para poder explicar essa parte que eu vou ler para vocês, tá? Vou começar de Romanos 1, continuando do capítulo 1, versículo 21 agora, em diante. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às consciências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25 agora. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus
que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, são não somente as que fazem, ou seja, não somente aqueles que praticam, mas também consentem aos que as praticam ou aos que as fazem. Mas também consentem aos que as fazem. Então eu vou explicar para vocês agora, nesse momento, sobre essa parte que eu li agora, que vai entrar no meu testemunho, tá? Eu não vou falar das pessoas que praticam, porque a maioria não aceita, né? Que Deus ele transforma a pessoa da água pro vinho, assim como ele fez, né, da água pro vinho dos primeiros milagres dele. O que acontece? No meu testemunho, que eu tô lendo, que eu li aqui, eu vou falar pra vocês, eu vivia na prática homossexual, como muitos sabem, na bissexualidade no caso. Eu me envolvia com meninos e me envolvia com meninas. E eu vou falar de mim. Se por acaso alguém comentar alguma coisa nesse vídeo, querendo xingar, eu não ligo, porque eu posso falar de mim. A vida é minha, vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, tanto héteros como gays. Amo os meus amigos gays, aqueles que eu também não tenho amizade, eu os amo. Porém, Deus ele condena a prática, né, homossexual e você ser afeminada, etc. Porém, eu estou falando de mim. Então, eu sei que muitas pessoas podem se sentir ofendidas, mas eu estou falando de mim. Então, cada um pode fazer da sua vida o que bem entender. Eu escolhi colocar minha vida nas mãos de Deus, para que Ele cuidasse da minha vida, né? Para que Ele me salvasse, para que Ele me tirasse do pecado, né? E glória e honra toda seja dada a Ele, que Ele me colocou hoje, nesse momento, para falar com vocês, poder explicar um pouco da palavra e falar do meu testemunho. Não tem como eu não falar do meu testemunho, porque ele pode alcançar vidas, né? E independente do que a pessoa acredite ou não, Jesus não vai mudar a Bíblia, ele muda a gente. A gente tem que se adaptar às vontades de Deus, se caso você queira ser um cristão verdadeiro. Caso contrário, é uma escolha sua e tudo bem, né, para a pessoa. Deus, ele quer outra coisa, ele chamou a gente para outra coisa. É o que fala no começo desse capítulo, que nós fomos chamados para ser de Cristo. E para ser de Cristo, não dá para ficar no pecado, é o que fala ali no título do vídeo. Tem como você ser um cristão e continuar na prática do pecado? Não, pois o pecado separa você de Deus. E se separa você de Deus, vai te separar de Cristo, porque Cristo é Deus. Vai te separar de tudo que é divino. Então, infelizmente, na verdade, felizmente e infelizmente, não tem como. Deus, ele não trabalha pela metade. Uma coisa que eu quero falar sobre isso, sobre equilíbrio, que eu também vou entrar no meu testemunho para falar de equilíbrio. Já me adiante nessa parte mesmo que eu li, tô explicando para vocês. Porque não tem como você ser metade, não tem como você servir dois senhores. Se você se diz lavado e remido pelo sangue de Cristo, mas você continua na prática do pecado, então infelizmente você não abriu as portas para que ele te purifique desse pecado. Pode ser qual for, pode ser um vício, pode ser vaidade, que é um dos 7 pecados capitais, e infelizmente as pessoas falam que não, mas é sim um pecado capital, isso é conhecido. Isso é coisa, luxúria, é conhecido isso em todo mundo. Tem até filmes que falam sobre isso. A vaidade é um pecado. Salomão falava que tudo é vaidade, mas existe a vaidade necessária e a vaidade desnecessária. A necessária é aquela que vai ajudar o seu dia a dia, não aquela que vai fazer as pessoas te cobiçarem, né? Que vai fazer pessoas até matarem para que possuam o que você tem. Você entendeu? Que causa inveja, aí vai traindo todos os atributos carnais, entendeu? Não, falar isso, que nem a maquiagem. A maquiagem depende, quando você usa a maquiagem, são tempos em tempos, a maquiagem acaba com o seu rosto. A maquiagem envelhece o seu rosto. A maquiagem acaba com o seu rosto. Mas é verdade. A maquiagem, além de dar espinha, a maquiagem acaba com tudo. A pessoa fala que não sei o que, vou ficar bonita pra Jesus. Queridos, Jesus e Deus Pai, Deus Espírito Santo fez a gente imagem e semelhança deles. Então a gente já é lindo, Deus ele é maravilhoso. Então a vaidade, ela é desnecessária, que nem a pessoa fala, meu cabelo é ruim. Só porque o seu cabelo não é liso, isso não quer dizer que o seu cabelo é ruim. Deus fez ele assim, amém? Mas enfim, o que acontece?
eu vivia na prática homossexual, né? Eu vivi em idolatrias também, porque fala aqui numa parte, né? Que eles transformaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, um Deus santo, né? Em semelhança de imagem de homem corruptível, ou seja, as pessoas assemelham a Deus e falam que são cristãs estando na corrupção do pecado. É que nem o pessoal quando quer falar que Bolsonaro é de Deus, sendo que o cara tá no maior pecado da vida dele. Todos, né? A maioria que tá no mundo tá em qualquer pecado. Pecado é pecado. Cada um tem um peso diferente, mas pecado não deixa de ser pecado, tá? Então, o que que acontece? A pessoa assemelhar Deus incorruptível, santo, a um cara corrupto, falar que o cara é de Deus, isso já é demais. É a mesma coisa. Se eu tô na prática homossexual como eu vivia antigamente, eu vivia falando que eu era filha de Deus. Como eu vou ser filha de Deus estando na prática de pecado que segundo a Bíblia é errado e principalmente, primeiramente, em questão que Deus fala que é pecado? Como que eu vou falar que eu sou filha de Deus? A Bíblia fala, eu vou voltar numa parte aqui, que eu vou ler pra vocês, que muita igreja distorce. Que é de é de João. É João, no capítulo 1, versículo 12. Que eu vou entrar nessa questão e eu vou falar agora pra vocês o que fala aqui. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que ele está falando aqui? Versículo 12 e 13. Que nós, quando falamos que nós cremos e confessamos a Cristo, né? Nós podemos, a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus, mas não fala que a gente já é filho de Deus. Por quê? Porque Jesus vai fazer um processo de libertação em você, até que ele vai te aproximando de Deus, conforme você busca, você vai se limpando, entendeu? E o que acontece? Aqui no versículo 13, ele fala que a gente nasce não do sangue, nem pela vontade de homem, e nem pela vontade da carne, ou seja, do Espírito. Você vai nascer do Espírito, entendeu? Que nem fala lá em João 3, né? Que fala que aquele que não nascer da água, que é o batismo por arrependimento, não é o batismo que você batiza quando você é criança, quando você é neném, você não tem noção do que é pecado, você não peca, você é um ser puro, é como se você fosse um anjo para Deus, entendeu? Então você não peca. O arrependimento, ele já é claro, arrependimento para a remissão dos pecados, para, né? E aí Jesus vem com o batismo do Espírito, então você sai da carne e passa a andar em espírito. É o que está falando aqui em João 1, capítulo 12 e 13. Aí você vai ser filho de Deus, certo? E o que acontece? A minha vida em pecado me impedia de ser filha de Deus. Só que tem aquele ditado que todo mundo usa, né? Ai, eu também sou filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. Não é bem assim. Ditado popular, a boca do povo não é boca de Deus. A boca de Deus é santa. A boca do povo geralmente está cheia de mentiras, enganos, prostituição, malignidade, palavrões, você entendeu? Maquinando mal e falando aí mal da vida alheia, até mesmo de quem é homem ou mulher de Deus, serve e serva de Deus, filho e filha de Deus. Entendeu? Porque as pessoas se incomodam com pessoas que servem a Deus verdadeiramente. E o que acontece mediante a tudo isso? Se eu, na forma que eu estava de pecado, em bissexualidade, lesbianismo, que eu andei durante muitos anos da minha vida, como eu podia falar que eu era filha de Deus? Eu podia acreditar em Deus, mas eu não era filha de Deus. Eu sou filha de Deus quando eu vivo a palavra de Deus. É diferente. E quando é que você é um filho de Deus? Que nem tá falando aqui em Romanos que nós somos chamados, né, para viver para Cristo. Você só é de Cristo quando você decide largar tudo. Como assim largar tudo? Ah, eu vou vender minha casa, vou dar o dinheiro pro pastor? Não, negativo, isso nem é bíblico, misericórdia. Isso daí é coisa de universal, mundial, dessas igrejas aí avarenta, você entendeu? Igreja mundana, porta larga, de pastores aí que tá na quarentena e fica pedindo pro povo depositar dízimo, além de trabalhar, fazer alguma coisa, fazer um trabalho autônomo. Você entendeu? Ainda se é um homem de Deus
que trabalha e dá vida pela obra e pelas ovelhas, eu até ficaria quieta se as pessoas quisessem ajudar, não que ele pedisse, porque o próprio Deus vai tocar no coração de alguém para que ajude outras pessoas. Assim como a gente, quando vê alguém passar necessidade, até um animal a gente ajuda, certo? Certo. Se for assim, tudo bem, mas não a pessoa querer ficar roubando, extorquindo dinheiro. Então a gente já vê a diferença de quem é filho e de quem não é, até mesmo de quem tá dentro da igreja. Você entendeu? Porque infelizmente tem pessoas dentro da igreja que é para dar exemplo e não dá exemplo. Tem pessoas dentro da igreja que é para imitar Cristo e não imita Cristo. O Cristo, ele era humilde. O que ele precisava de dinheiro, ele tinha por necessidade, não por vaidade, luxúria e ostentação, que nem as igrejas fazem hoje. Você entendeu? Então a gente só passa a ser filho quando a gente começa a agir como Cristo. Porque aí você vai, que nem Deus usou meu irmão para falar da mãe de um amigo meu, né? Que eu não vou citar nome aqui no vídeo, que seria até indelicado isso. Mas ela é uma serva de Deus, ela tá buscando cada vez mais. E ela tem um vício, infelizmente, ainda do cigarro. Porém, ela está procurando a libertação dela. Ela luta contra isso. Então, para que eu vou chegar nela e vou repreender ela, sendo que Deus está trabalhando na vida dela mediante a liberdade que ela dá. É diferente quando a pessoa não quer e aí Deus usa você para chegar em alguém e falar, ó, tá acontecendo assim, assim, assim na sua vida, não tá? Deus tá mandando te falar assim, 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 certo? Mas é pro seu bem. Geralmente, Deus ele vai repreender você de um jeito áspero, mas é pro seu bem, certo? E o que acontece? Falando outra vez dessa irmã, ela busca pela família e Deus tem ouvido as orações dela porque ela tem ajudado outra família em oração. Ah, mas ela ainda tem vício. Sim, ela tem. Porém, o que acontece? Ela tem esse vício, mas ela está nas mãos de Deus. É Deus que está cuidando dela. Agora é diferente quando a gente está no pecado porque a gente quer. Essa é a diferença de quando você ainda tem que ser de Cristo. Porque se Paulo falou ali que nós fomos chamados para obedecer à fé, que é em Cristo, e fomos chamados para ser dele, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ainda não somos dele. Você entendeu? Ele fala assim sobre a fé mútua, né? Ele fala assim que eu tenho lembrado vocês nas minhas orações, né? Deus, Jesus Cristo tem lembrado ele. Ele fala no versículo 8, a fé mútua. Se eu não me engano, assim, eu quero te apresentar, eu quero ter convosco anelo, desejo e ter com vocês para mostrar um dom espiritual que eu, né? Os dons espirituais que eu tenho com Deus, mas eu quero comprar vocês para falar para ter edificação, tipo assim, para as pessoas buscar, para as pessoas olhar ele como exemplo. Sim. O apóstolo Paulo. É alguma coisa assim, não é? Ele fala lá pra frente. Aí fala que não tem nem judeu, não tem nem grego, que a sabedoria do homem. Versículo 16. Que a sabedoria do homem é, não sei se é alguma coisa de ignorante. Entendeu? Tem que falar assim que ele não se envergonha do evangelho. Sim. Né? De fé em fé, que o justo vai viver pela fé. Quando tem que entrar nessa parte. Do evangelho, porque é poder de salvação, né? Quando tem que entrar nessa parte agora. Pra depois eu terminar de falar do meu testemunho. O 17 e o 16 e o... O que Deus usou para lembrar, para falar agora, os versículos muito falam isso também, mas sim, tem mais algumas coisas para falar ainda. Então, irmãos, eu vou terminar de falar para vocês que o meu irmão acabou de descrever alguns versículos que eu tinha lido e eu lembrei que eu tenho que falar desde do Não Me Envergonhe do Evangelho de Cristo, que está no versículo 17 do capítulo 1 ainda de Romanos. Eu vou ler de novo e vou explicar para vocês. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí, na verdade, não era esse versículo, né? É aqui atrás, é o 16 e o 15, se eu não me engano. Mas esse também já serve. Já serve, fala também, que fala que não se envergonha, né? E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o atributo aqui, falando de uma pessoa que é justa e a fé,
Não tem como você ser uma pessoa que pratica a fé e você continua no pecado. Porque o pecado, ele vai a fé em Cristo, e quando você começa a colocá-la em prática, ela te deixa constrangido com os seus erros, entendeu? Te dá vontade de mudar, te dá vontade de buscar, de estar perto de Deus face a face, de querer tocar nele. É diferente de quando você só fala que crê em Deus, mas fica ali. Aí eu creio em Deus. Aí no domingo eu vou na missa, depois eu vou pro bar. Aí eu creio em Deus. No domingo de manhã, na quarta de cinza, que nem depois do carnaval acontece, eu vou lá pagar meus pecados, tudo que eu fiz de errado no carnaval. Gente, não é assim. A gente não vive mais na época da lei, que você ia lá, pecava à vontade. E depois tomava cuidado pra ninguém pegar, né? Porque o pessoal naquela época da lei não podia ser pego. Porque se fosse pego pecando, principalmente adultério, era morto apedrejado. O povo, infelizmente, algumas religiões, que graças a Deus eu não tenho religião, eu sigo Jesus, ele não é religião, Deus não é religião, muito menos Deus Espírito Santo é religião. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus Espírito Santo, Jesus, nada foi feito sem Jesus, então não é religião, não é o negócio ali que você cria na sua cabeça, cria um Deus pra você, monta uma religião e enfia nas pessoas, não é assim. Deus não é isso, Deus ele é vida. Ele não é um negócio que você vai colocar ali e vai ficar fazendo a cabeça das pessoas e liberar certos pecados. Por isso que tem gente que gosta de religião. Porque a religião libera pecado pra pessoa continuar no pecado, você entendeu? Eu já passei por várias, os irmãos, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu vivi, tô dando meu testemunho pra vocês mediante o que eu estou lendo, você entendeu? Então o que acontece? As pessoas, quando é que nem o que eu falei agora, que nem essa carta aqui, ó, foi escrita para Roma, ou seja, a religião católica, essa carta foi escrita, você entendeu? Porque até onde nós sabemos, a Igreja Católica ela é apostólica romana, certo? Então, a carta de Paulo a Roma foi escrita para os católicos, porque os católicos são vinculados com Roma, é onde eles aceitam e deliberam e liberam todo tipo de deuses, imagens e tudo aquela coisa toda, você entendeu? E depois a gente ainda fala e acha que a gente está servindo a Deus quando a gente pratica, você entendeu? Dessa forma as coisas segundo o que a Bíblia diz que não é certo praticar. Aí ele está falando que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, ou seja, se você é um filho de Deus, você está com Deus. E aí, você de repente está numa roda de amigos, só que você está numa festa mundana, sei lá, qualquer coisa de prostituição aí, qualquer prostíbulo, qualquer coisa que é contra a santidade de Deus. E vamos dizer que surja o assunto Deus. O que você vai fazer? Você vai pregar, não tem nem como você pregar, porque o Espírito Santo não compactua com o pecado. Só de você estar ali no pecado, você vai fugir, você vai se envergonhar do Evangelho de Cristo. Você entendeu? Vocês entendem que teve pessoas que morreram, deram seu sangue para que essa Bíblia estivesse nas nossas mãos hoje? A Bíblia que tem o Evangelho verdadeiro? Porque eles não se envergonharam do Evangelho de Cristo. Agora, tem gente que está na igreja, no altar, você entendeu? Canta, prega, toca, faz de tudo. Mas a única coisa que o cara não faz lá fora é mostrar o quanto ele é cristão. É mostrar o quanto ele tem Deus. Então, ou seja, se aplica o versículo 5 e 7 do começo aqui do capítulo de Romanos 1 a essa pessoa que ela ainda não é de Cristo, se aplica. Porque você falar de Jesus, cantar e usar o nome de Jesus em qualquer letra, isso qualquer um faz. Isso até o diabo faz. Você entendeu? Até o diabo faz. Agora, você ir na rua, você ir de porta a porta na sua cara. Não tô falando de testemunho de Jeová, tá, gente? Até porque eles pregam o evangelho falso e mentiroso. Que é uma seita, são religiões, várias religiões criadas em cima da Bíblia, que a Bíblia é um fundamento que é Cristo, como eu já tinha falado esses dias, em 1 Coríntios 3, e edificaram um monte de mentira usando o nome de Jesus. Entendeu? E o que acontece as pessoas, a maioria, os piores, infelizmente, falsos cristãos estão dentro da igreja. Por quê? Por que você tá falando assim das pessoas? Nossa, era pra você estar falando bem, não era pra estar falando bem da igreja? Eu tenho que falar bem daquilo que é verdadeiro. Eu não posso compactuar com o erro das pessoas. Eu não posso pegar e chegar pra você e falar que um pastor estuprador, ou que uma mulher de pastor adúltera, ou que
infelizmente, como já aconteceu comigo, eu já falei isso algumas vezes, que eu quase fui noiva de um rapaz que me traiu com um homem e ele canta no altar da igreja até hoje porque ele anda nessa prática até hoje. Assim, se a pessoa quer ser homossexual, né? se a pessoa quer ser homossexual, se a pessoa quer beber, quer fumar, ela faz o que ela quiser da vida dela, entendeu? Já que a pessoa quer viver no livre-arbítrio e se esconder atrás da Bíblia. Porém, é uma vergonha você fingir que é uma coisa dentro da igreja, sendo que lá fora todo mundo sabe quem você é. Você entendeu? Isso é hipocrisia pura, hipocrisia pura. E o que acontece? A pessoa em cima do altar não quer se libertar. Tem que se libertar, mas não quer. Você entendeu? Quer se esconder e continuar vivendo a prática e acha que Deus tá usando a pessoa. Aí o pastor da igreja passa a mão na cabeça. Então essa pessoa ainda não tem Jesus, gente, porque não adianta falar de Jesus e não viver o que ele viveu, não ter o caráter e a conduta de Cristo. E outra, você tem que ter todas as características de Jesus. Se você não tem todas as características de Jesus, não tem como você ser cristão. Como você tem? Todos os dons espirituais, os dons do fruto do Espírito Santo, são características, porque Jesus, ele é Deus. Então ele que criou todas essas coisas, todos os dons do fruto do Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo. E outra, as características de Jesus é muito igual, as características de Jesus, quem foi muito igual a Jesus na Bíblia e não fez muita coisa de errada, Abraão pecou, mas Deus perdoou ele, Abraão mentiu. Mas se arrependeu, né? Então, mas ele se arrependeu. As pessoas não Isso querem que se eu tô arrepender. falando agora. Abraão era o pai, fala que ele é o pai da fé. Assim, no número da descendência de Cristo sobre as nações, as 4 nações. Pai, tipo assim, pai terreno mais da fé. Ele é um pai de fé, tipo assim, que ele teve muita fé. Mas o verdadeiro pai que está no céu, que é o celestial, meu Deus, meu pai. Mas é o seguinte, o que? Um irmão falou uma vez, que eu ia falar agora, aquele irmão lá que falou pra nós o negócio, que eu tinha lembrado agora, tipo, o cara fala que tem Deus, mas tá no pecado. Entendeu? Sendo que Deus não peca. Como que você fala que você tem Deus, quem tem Deus não tá no pecado. A pessoa tem, luta contra o pecado. pessoa tem a tentação de ser tentado e cair, mas isso tem como você escapar e não tem como você pegar. Você jejua, ora. Pecar. Isso é bíblico. Como você vence isso? Oração, jejum, consagração, vigilância. Primeiro que Jesus falou que você tem que vigiar e depois orar. Entendeu? O que adianta você orar e não vigiar? Né? Tem que prestar atenção, né? Você entendeu? Ler a Bíblia, se alimentar. Ler a palavra de Deus. Praticar, fazer obra. Ler a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, fazer a obra, executar e cumprir e praticar, executar, cumprir toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Praticar, executar e cumprir tudo, de Gênesis a Apocalipse. Então, é que nem Deus estava falando para mim, que as características de Jesus, quem teve na Bíblia? José, todas. Abraão teve. Isaac teve. Mas eles pecaram, mas depois se arrependeram. Estou falando uma pessoa que nunca involuntariamente quis pecar. Se você olhar a história de José, José não pecou, né? nenhuma vez. Por isso que o pai dele amava ele. E Deus amava ele muito também. Por quê? Porque quando a mulher falou para ele, deixe comigo José, a mulher de Potifar, ele falou assim, não, meu Deus e meu pai vai ver. Não posso deitar com você. Ninguém vai ver, não. Meu Deus, meu pai tá vendo, não posso. Né? Ele ficou com medo de pecar porque ele pensou em Deus. Temor. Então, ele pensou em Deus. Você tem que colocar primeiramente a Deus, assim, não as coisas na sua vida. Eu não vou fazer porque o fulano vai ver, mas Deus tá vendo. Deus, ele tá vendo o que você faz. Deus está vendo tudo. Entendeu? E ele revela para os seus servos profetas e para os seus ministros, né? Então, as características de Jesus, é só você olhar a história de José, você olhar a história de Jeremias, você olhar a história de Isaías, você olhar a história de Ezequiel, de Daniel, você olhar assim na Bíblia, você vê outros homens de Deus, tanto os profetas maiores e os profetas médios, né? Quem mais? O apóstolo Paulo é um exemplo também, João e os outros apóstolos. E minha irmã vai terminar de falar, que eu vou falar só isso agora que ela vai terminar de falar. Eu já vou terminar. Pode ver. Todo mundo vai concordar com isso que eu vou falar. Todos os apóstolos
eles imitavam a Cristo e pareciam a Cristo. Cada um né? Cada apóstolo, eles pareciam a Cristo e imitavam a Cristo, mas cada um era conforme a vocação que Deus chamou eles. Cada um executava o chamado deles, como queria usar eles, mas eles tinham as características de Jesus, mas não era todos. Não era igual. Cada um era de um jeito, mas imitava a Cristo. Entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Desse jeito mesmo, irmãos. Então... Não adianta você falar assim rapidinho, ai, eu quero não sei o que, irmão, meu filho, você não vai ser igual nunca. Que um exemplo, você só quer que ser eu, mas não pode. Então, que nem um exemplo, as pessoas querem ser, ai, eu quero ser um Elias na vida. Para você ser um Elias, você tem que pagar um preço muito caro. E tem que ter um chamado de profeta, não adianta também, querer ser. Você entendeu? Também. Cada um foi chamado para alguma função. Então, amém, daí. Então, irmãos, eu vou voltar aqui e vou entrar de novo na parte do meu testemunho. Vou ler de novo aqui, vou explicar mais um pouco para vocês e vou falar de outra parte e já vou finalizar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, o que acontece? Eu vou começar a ler aqui, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis, que eu já até expliquei um pouco essa parte. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, aos desejos carnais, 28. a imundícia para que desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E o que acontece? Eu li isso, reli agora de novo para explicar melhor para vocês. Deus, por que Deus os entregou aos seus desejos, os desejos carnais dos seus corações, esses desejos imundos que fala aqui, né, no versículo já 24? Porque nós temos livre-arbítrio, irmãos. Nós temos livre-arbítrio. Você entendeu? Então, se Deus está tentando, ele fez Paulo escrever essa carta e mostrar que Deus não se agrada, que é o próprio Deus falando aqui, ele cita que Deus falou, que Deus entregou, entendeu? Ou falou assim, já que vocês não querem me servir, então bola pra frente, né? Então, já que vocês querem continuar desse jeito, então fique desse jeito, só que tem consequência. Todo pecado tem consequência. Se você continuar na prática, uma hora o acerto de contas vem em vida. Aí o que acontece? Ele falou, né, no versículo 24, que eles se desonram os seus corpos entre si. Tá falando tanto do sexo entre homem com homem e mulher com mulher, porque depois ele já fala aqui no versículo 26 e 27 que eles se envolveram sexualmente. Você entendeu? E aí, o que acontece mediante a tudo isso? Eu praticava essas coisas. Independente se você é um hétero e você está com uma mulher, ou uma mulher que está com um homem, se você está na prostituição, vocês estão desonrando os seus corpos, Deus também vai cobrar de vocês. Até mesmo com sexo anal, sexo oral, todo tipo de sexo imundo. Você entendeu? Sexo de família com família, pode ser primo, pode ser irmão, pode ser filho com pai, pai com filha, pode ser a mãe com filho, com tio, com sobrinho, pode ser o que for. Você entendeu? Então ele está falando sobre tudo aqui, não é somente sobre a homossexualidade, mas ele também está destacando a homossexualidade. Assim como eu li o capítulo quase inteiro para vocês já, até o versículo 32, que fala, né, que é digno de morte o que tais... as pessoas que praticam todas essas coisas que eu acabei de falar. Você entendeu? Então eu praticava essas coisas, irmãos. Então, se Deus está falando que isso é pecado, como a gente pode falar que a gente tem Jesus, que a gente é cheio de Espírito Santo? Eu já cansei de ver, irmãos, homossexuais no altar. Você entendeu? No altar. Menina, menino, qualquer um que seja trans, tem algumas denominações de igreja religiosa, porque isso pra mim é pessoa religiosa, não só pra mim, mas também pra Deus, porque a Bíblia fala de pessoas religiosas que Deus não se agrada.
que eles obrigam que você tem que dar o posto como líder ou como não é, pastor. Tudo que for cargo na igreja, você é obrigado a dar, senão eles falam que é discriminação, que é preconceito. Isso é tudo mentira, isso não tá na Bíblia. A Bíblia trata como pecado, Deus trata como pecado. Você entendeu? Então não tem choro, ou se você quiser, o choro é livre, mas é bíblico. Eu não sou contra as pessoas que estão nessa prática, entendam bem. Até porque eu tenho vários amigos e amigas, eu me dou super bem com eles, amo eles, sabem que eu beijo, abraço, não tenho preconceito nenhum. Mas eu deixo claro as escrituras e a forma da onde Deus me tirou, porque a maioria me conhece, a maioria sabe da onde eu vim, desse mundo, que é um mundo onde eu mais pratiquei, o pecado que eu mais pratiquei foi a questão da bissexualidade, homossexualidade, e entre outras coisas, mas eu quero, no momento eu estou falando dessa parte do meu testemunho, tá? Porque Deus me tirou disso tudo e me libertou disso tudo. Hoje ainda vem meninas atrás de mim? Vem. O diabo quer jogar qualquer coisa do meu passado? Quer. Mas só que eu quero a Cristo. Eu sou apaixonada por Cristo, pela vontade de viver para Jesus. Eu não quero mais essas coisas da carne. Eu não quero mais a carne, qualquer tipo de coisa da carne. Eu quero Deus. Entendeu? Mas por que você mudou? Por que não sei o que? Isso é uma opinião sua, já me perguntaram isso. Não é somente uma opinião. Eu vivo isso porque é uma verdade bíblica. Deus me convenceu, eu fui transformada, eu tive um encontro com Deus, eu tive mais de um encontro com Deus, até que Deus tirasse totalmente isso de mim, de 2015 para 2016, entendeu? Pode falar. A 2016, entendeu? Então, o que acontece? Deus me provou isso, tanto na Bíblia quanto espiritualmente, antes mesmo que eu estivesse totalmente entregue a Ele, tá? Ele já tinha me convencido quando eu era menor de idade, eu continuei com a prática homossexual, bissexual, durante muitos anos. E mesmo assim, todos os dias eu pensava, gente, será que eu vou pro inferno? Será que eu vou pro inferno? Só que assim, não acontecia comigo que nem acontece geralmente com as igrejas hoje, que não sabe lidar com o homossexual, com o trans, com o travesti. A maioria das igrejas não estão, como que fala, preparadas, não tem estrutura espiritual para receber essas pessoas, tá? A pessoa, geralmente tem umas que são muito fracas na mente, qualquer coisinha que você falar errada, ela não vai querer se aproximar de Deus, ela vai querer sair do estabelecimento, né, da igreja, do templo, eu quero dizer, porque a igreja somos nós, então nós temos que acolher essas pessoas, acolher mediante a forma que Deus quer que nós amemos ela, assim como Ele as ama, porque são pessoas, a homossexualidade não é doença, gente, a homossexualidade não é doença, tá? Isso é espiritual, não é doença, não tem nada a ver com doença. Não adianta vocês querem fazer vacina, querer fazer o caramba 4 que for, que não tem nada a ver com doença psicológica, não tem nada a ver com isso. Passa no psicólogo, não sei o que. Não tem nada a ver, gente. Eu já fui gay, tá? Já fui muito gay. Quem me conhece sabe que eu já fui muito homossexual, então hoje estou liberta pelo poder de Cristo. Eu não precisei de tratamento psicológico, até porque isso não resolve. É que nem um dependente químico. Jesus, ele não é o céu, Deus, Espírito Santo, não é um departamento de autoajuda que você coloca lá os alcoólicos anônimos, que você coloca lá os dependentes químicos, de entorpecentes, etc. Jesus não é isso. Ele é libertador. Você entendeu? Ele não vai dopar você e deixar você lesado para que você não tenha abstinência de desejos, tanto carnais do pecado de prostituição ou tanto de dependência química. Tá? E agora meu irmão vai falar alguma coisa e eu vou finalizar depois. Como aumentar a sua fé, aí eu falo pros irmãos no vídeo. Ei, irmão, se quiser ver meu testemunho, minha mãe falando um pouco mais de mim, né? Minha mãe falou do que minha irmã nos 2 vídeos, né, que ela falou, mas ela falou um pouco da minha irmã também, que minha irmã deu muito trabalho com minha irmã, né? Se os irmãos quiserem ver lá os 2 testemunhos que a minha mãe falou, os 2 testemunhos que a minha mãe falou, vou deixar na descrição desse vídeo aí, se os irmãos quiserem ver. Porque uma vez eu fui arrebatado para o inferno e Deus falou para mim, quando eu fui arrebatado, meu nome estava que o diabo ele fez reunião várias no inferno para me parar, né? E o meu nome, se não estiver enganado, está em primeiro, está no topo da lista do inferno, né? Para querer parar eu. Não estou me exaltando, então não estou, como fala, toda honra e toda glória a Deus, não estou me achando. Então, Deus estava falando comigo sobre uma profecia do irmão hoje no YouTube,
para quebrar essa profecia desse irmão, Deus vai usar para falar uma coisa para aumentar a fé da minha irmã que está confirmando que Deus vai falar. Por quê? Quando o povo pecou, quando Deus mandou Moisés ir para o monte, pegou as tábuas e os caras morreu, ficou um pouco ainda de pessoas que pecaram, né? E ficou aquele resíduo nas pessoas. Muitas pessoas se arrependeu de alguns pecados, mas de alguns não. Você tem que se arrepender de todos os pecados totalmente, não parcialmente. Isso não existe. Espera aí que eu vou... Entendeu? Aí, onde que Deus está usando para chegar, para falar? Que o seguinte, que o povo do Egito andou 40, era para ser 40 dias. Andou 40 dias, era para ser 40 dias, andou 40 anos. E 40 noites, se não estiver enganado. Uma coisa assim. Por quê? Porque eles murmuraram, eles se rebelaram contra Deus. Isso é tipo uma imitação que aconteceu no céu. Deus, Jesus Cristo, um exemplo assim, Moisés é o imitador de Jesus Cristo, e o inimigo tentou levantar e cair todas as pessoas que se levantou contra Jesus Cristo, e Deus expulsou o inimigo para o inferno. Contra Moisés foi a maioria dos egípcios e Corá da Tambirão, que era, se não estiver enganado, a tribo de Israel. Vai vendo, o próprio povo da família. Judas traiu Jesus, Teudas e outros que traiu o apóstolo Paulo, que não mataram o apóstolo Paulo, e todos caíram porque se levantaram contra homens de Deus. O que eu aprendo aqui? Quando você se levanta contra um homem de Deus, uma autoridade de Deus, ou contra Deus, você rebela contra Deus através de um homem de Deus, o que eu aprendo aqui? Se você não se libertar, mais contra Deus também, depois contra o homem de Deus, se você não se libertar totalmente, Deus estava falando para mim assim, que nem é o exemplo do deserto como fala que aconteceu. O povo vai ficar andando 40 dias em círculo e 40 noites, mas foi 40 anos. Aí Deus estava falando comigo assim, que quebra a profecia falsa que o cara falou, que eu vi hoje naquele tal de Paulo lá, que estava vindo assim, como? Aí Deus vai falar agora, como que Deus vai dar anos de prosperidade se o povo não para de pecar, irmão? Não, isso é como você está contra a Bíblia. Sim. Isso é antibíblico. Se Deus está derramando a ira na terra, é para o povo se arrepender, para o povo se voltar a Deus. Porque se você vê, ó, que cada coisa que está acontecendo na terra, Jesus está voltando. Quem não quer ver, porque não quer. Né? Entendeu? As escrituras estão se cumprindo, graças a Deus, tudo que Deus usou para falar até hoje se cumpriu, tudo que Deus usou para falar até hoje se cumpriu, todas as coisas que Deus usou para falar até hoje se cumpriu tudo, aconteceu tudo, e não vai acontecer mais, e tem acontecido algumas coisas. Então Deus, ele levantou filhos de Deus, servos de Deus para pregar a verdade. Quem quer escutar, escuta. Quem não quer escutar, não escuta. Deus, ele ama o pecador, não o pecado que está na pessoa. Um exemplo, eu tenho vários amigos no mundo que é traficante em vários lugares do país do Brasil. Não sei se algum já saiu fora do país, para mim isso não interessa, também não devo divulgar aqui, porque é problema dele com Deus. Ele vai pagar se ele está fazendo coisa errada fora do país, levando droga, trazendo no Brasil. Mas é o seguinte, o quê? O ano passado eu fui numa cidade, não vou falar o nome, eu encontrei um amigo meu, traficante, ele saiu da cadeia. E eu estava evangelizando essa cidade. E eu falando com ele, ele chegou assim, Deus mandou falar isso, minha irmã estava falando, por que você parou isso? Ele falou assim para mim, ele falou assim, Patrícia, por que você não fuma mais? Você não chegar a cheirar e não falou. Por que você não fuma mais, não faz? Eu falei, Deus me libertou, né, cara? Não sei o que. Tinha um monte de menina lá e tal, e começou a falar umas meninas, mostrar as coisas pra mim, eu nem ligando. Escutando música. É que nem um exemplo, se eu tô no meio de um cara desse, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem discernimento, olha só pelos olhos, o que a pessoa vai achar? Mal de mim. Se a pessoa, tô falando pessoas das igrejas, acha mal. Se a pessoa for lá, orar, falar assim, Deus, o Patrick tá certo, ela pode ter certeza que Deus vai falar para você. Porque que nem ele estava ali no meio, evangelizando e pregando. Então você vê a diferença, quem serve e quem não serve. Eu não fico gravando muitas coisas, às vezes assim, quando eu estou evangelizando, só a permissão de Deus, quando Deus permitir mais gravar. Ou falando com as pessoas, Deus não sabe falar com as pessoas. Mas o assunto, eu ia direto para o assunto para terminar o vídeo. Que ele perguntou isso daí para mim, ele falou assim, ainda bem que você saiu dessa vida, hein, ele falou. Você é louco. Aí ele falou assim, era pra você ser patrão. Era pra você estar envolvido, era pra você ser chefão, você era patrão, não sei o que lá. Falei assim, eu falei, ainda bem que você saiu, porque quem me conheceu, quem viu como eu era no mundo, quando eu era do corre,
né? Vixe, era muito louco. É que nem um amigo meu, abracei esses dias, beijei ele na cabeça, de um abraço. O Patrick falou assim pra mim, um amigo meu que é traficante, que era... Sempre foi vida louca desde pequeno, até hoje. Que ele brigou com os caras, uns 4 caras juntou nele e ele tava com uma faca na mão. Aí fez assim, brincando, os caras vinham. Eu falei assim, deixa eu ver isso daí, brincando pra ele. Não vou deixar você ver não, você é um homem de Deus, ele falando pra mim. Acha? Não, é com todo respeito, você tá forte, hein? Você tá gordo e não sei o que. Ela falou, é Deus, né, cara? E tal, não sei o que, né? Conversando e tal. Aí voltando o outro, ele foi esse amigo meu, não esse. Agora voltar pro outro que tava preso e saiu, mas agora foi preso de novo no ano 2020. Ele mal saiu e foi preso. Ele falou pra mim que tinha parado de fumar maconha e parou de... Quer dizer, que ele tinha parado de inverso. Que ele parou de cheirar e tava fumando maconha. Ele ficou perguntando pra mim, eu respondi pra ele, eu falei assim, Deus me libertou, né? Ele falou, ainda bem que você não saiu daí, senão será pra ser chefão de crime mesmo, pá, não sei o que. Eu falei, ainda bem, né? Ele falou, ainda bem que você saiu dessa vida. Então, o que você mostra nisso? A pessoa vê que Deus está na tua vida. A pessoa vê verdadeiramente que você é liberto. Eu tava no meio de um monte de gente fumando, usando drogas, os caras chegavam nele, eu tava do lado do cara. Você tem noção que o cara vende droga? O cara tava aqui, eu tava aqui, ó. Os caras chegavam nele, dá uma você tem farinha aí, ficava olhando assim pros caras e conversando com ele normal. Aí o cara dava, filho, eu não vou meter na minha vida do cara, na vida do cara, ficar implicando com o cara, porque o cara tá nesse mundo. Então o que quer dizer? A minha amizade que eu tenho com o cara não vai mudar só porque ele tá no tráfico. Eu tô ali para dar conselho, para falar de Deus, para falar para ele e tal, para ele ver meu testemunho, para ele ver que Deus ele muda, que Deus tem um caminho melhor e tal, e não é conversando de Deus, entendeu? Então, aí eu fui para essa cidade de novo, fiquei sabendo que ele foi preso. Nossa. Então, o que quer dizer? Olha que forte, Deus entrega você as suas paixões porque você escolha. Porque você está escolhendo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus dá livramento, Deus guarda, esse amigo meu, Deus ele está guardando, e outros que está preso, que está solto. Mas o seguinte, o que? Até quando Deus vai guardar? Até quando Deus vai ficar protegendo? Vai chegar uma hora ou outra, Deus ele está dando oportunidade. É que nem Deus para mim, quando Deus me deu oportunidade, eu abracei, de novo, né, abracei, e nunca mais larguei. O seu filho, meu Deus, e meu pai, e meu filho. Agora, irmãos, eu vou terminar aqui, eu vou falar uma questão de equilíbrio, que o pessoal tava falando esses dias, eu achei interessante eu falar, lógico, em cima da Bíblia, porque a Bíblia fala de todos os assuntos, né, que entra também um pouco no meu testemunho. Por quê? Porque o pessoal fala que gosta de sofrer e gosta de uma hora tá bem, mas gosta de sentir dor, de sofrimento, ou por amor, ou por, na verdade, carência, né, são paixões mundanas, né. E o que acontece? Eu vou ler aqui uns versículos para vocês, vou explicar já mediante a tudo isso, né? E depois só vou deixar um versículo final que é somente para vocês pensarem. Então eu vou ler. Adúlteros, Tiago 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O que eu vou falar aqui para vocês, irmãos, mediante esses dois versículos, versículo 5 e versículo 8 de Tiago 4, que é assim, essa amizade com o mundo, né, que Deus usou Tiago para falar, são as coisas do mundo. Você colocar essas coisas acima de Deus, coisas que assim, que não tem como você ficar fazendo, e você, é o que eu falei no começo do vídeo, falar que você é cristão, entendeu? Por quê? Porque são coisas que são invenção do mundo, não é criação de Deus, é diferente, você entendeu? Todas as coisas que são criação, que estão no mundo, o que é criação de Deus, tá? Aquilo que é criação de Deus, né? Deus ele vai te guiar a usufruir e a fazer necessidade do que é criação de Deus. Aquilo que não é criação de Deus, irmãos, que é invenção dos homens para prejudicar a saúde, para ferir o corpo, para, no caso, as vaidades, né, entram nesse quesito também, né? É adultério. Por que ele está falando adúlteros e adúlteras? Ele não está falando somente de um marido que traiu sua esposa ou a sua noiva. Amém?
Tá falando de você se auto-adulterar com esse mundo, porque você é a noiva de Cristo. Todos nós somos chamados para ser a noiva de Cristo. Nosso corpo é templo e morada de Deus, do Espírito Santo, certo? Aí você vai lá e adultera o seu corpo, da mesma forma que um frentista pode adulterar a gasolina colocando água. Ou seja, ele está modificando aquilo que é puro. Vem uma gasolina pura e ele vai lá e coloca água, acrescenta água. Isso é adultério, é prostituição, entendeu? Você está comercializando algo de uma forma errada. Tem coisas que nem devem ser comercializadas, começando pelo nosso corpo, pela nossa vida, pela nossa pessoa, certo? E pelo nosso caráter, né? E a nossa dignidade. O que acontece? Isso é você ser amigo do mundo. É você compartilhar com as maldades do mundo. Você está adulterando, você é adúltero. Não é só o que eu falei em questão de uma pessoa com a outra, tá? E isso entra na questão do equilíbrio, porque não tem como você falar que você é uma coisa, você é outra, e você falar que você tem um equilíbrio, pois você está mantendo o equilíbrio de todas as coisas, sendo uma pessoa boa e depois sendo uma pessoa que faz coisas ruins, entendeu? Aí, agora no versículo 8, né, que ele fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, a limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificais os corações. Ou seja, tá falando que nós temos que nos achegar a Deus, né, para que ele se achegue a nós, porque ele já deu o seu filho na cruz, já deu a liberdade para que nós possamos buscá-lo, né, porque buscar é se achegar a ele. Tá falando pra gente limpar nossas mãos, ou seja, limpar os nossos pecados, porque nossas mãos estão sujas de pecado. Que Deus mandou falar. Entendeu? Eu não falei nada. Entendeu? Eu vou falar o que Deus mandou falar, terminei de falar. E vós de duplo ânimo purificai os corações. Essa parte que eu queria entrar mais, porque essa parte é mais clara. Fala da pessoa que fala de equilíbrio. Então, eu conversando com algumas amigas, né, que gosta de sofrência, não vou citar nomes, mas eu até cheguei a falar aqui para uma delas que eu ia fazer esse vídeo, ia falar sobre o assunto. Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, eu posso até fazer qualquer hora, se for da vontade de Deus. Mas no momento eu vou falar só essa parte agora. Ou seja, essa questão do equilíbrio, gente, ela é mentira do diabo. É coisa da nossa cabeça. Porque, na verdade, a gente não busca esse equilíbrio em Deus. O equilíbrio que a gente busca em Deus, o único equilíbrio real, é você ser uma pessoa equilibrada em questão de você não se deixar dominar pelas coisas do mundo. Ou seja, quando algo vir até você, você não vai ficar dividido. Porque, na verdade, esse equilíbrio que o mundo fala, isso é você ficar dividido. Você ficar numa balança que não sabe se pensa mais para um lado ou pensa mais para um outro. Ou seja, em cima do muro. Você entendeu? O equilíbrio que a gente tem em Deus é aquela questão que entra nos atributos do fruto do Espírito Santo. Mansidão e domínio próprio. Você entendeu? Que você tem esse equilíbrio de não fazer as coisas erradas. Você tem a consciência, você se aguenta e você também se suporta as coisas que estão sendo atacadas em você. Então você não vai ceder, entendeu? É diferente. Você não vai ser meio a meio. Se algo vir te atingir, você vai tratar aquilo com mansidão e, no caso, o domínio próprio, que é onde entra o equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada nesse quesito. Nessa questão, não de você pegar e falar: eu já cansei, busquei Deus uma semana, agora uma semana eu vou curtir, vou prostituir, vou masturbar, e é isso aí, é nóis. Não é isso, gente. Nossa, eu tô bem, nossa, como eu tô bem, tô tão feliz. Mas eu queria tanto escutar umas músicas de sofrência pra lembrar do meu passado e morrer, sofrer pelo meu ex. Eu vou ligar pras minhas ex-namoradas, eu vou ligar pros meus ex-namorados. Gente, não é assim. A pessoa que tá desse jeito precisa de libertação nessa área sentimental, porque é uma carência profunda. Já viu falar de depressão profunda? Existe a carência profunda também. Quem que foi aprovado entrou na terra prometida e Deus viu que era verdadeiramente liberto? Qual a descendência que entrou? Josué e Caleb. E os outros não se limparam, é isso que Deus mandou falar. Você né? É forte? É forte mesmo. Por quê? Porque os outros não se limparam do pecado, eles pereceram. E como Josué e Caleb foi aprovado, eles ficaram puros. Pega a sua Bíblia em santidade com Deus e entrar na terra prometida. Na minha biblinha não E Deus tem. estava falando comigo, daí quem que vai entrar só no céu? Quem está em santidade. Eu tô com aquela biblinha azul, irmãos, que o povo dá na escola, sabe? Aí, o que eu vou falar agora rapidinho? Deus já está me usando para falar. Os meus amigos que eu tenho traficante, das pessoas, eu tava conversando com meu amigo, né, concordou isso, ele falou: não, era para você ser chefão do crime, era para você ser
vamos falar patrão, não sei o que, ainda bem que, né, conversando com o Cordel, eu falei, nossa, verdade, ainda bem que não fui no Deus, ainda bem que Deus já né, Deus me libertou, já falei antes que eu sou, né, Jesus me pegou e pronto, mas Jesus te pega, filho, não tem jeito não. Aí, o outro falou assim pra mim, o outro amigo nesses tempos que eu fui numa cidade aí, que o outro falou assim, você tá ligado que eu era, como que nós era, né, Patrick? Quase 10 anos atrás, olha como passa, ele falando, né? Não era vida louca, tipo ele falando, era porreta, vida louca, mas outra palavra. Ele falou assim, mas eu falei porreta, né? Ele falou, não era porreta mesmo, né? Vida louca mesmo, você sempre sabe que eu fui porreta mesmo, né? Vida louca mesmo, não sei o que lá. Ele com a faca na mão, porque os caras estavam querendo pegar ele e tava com uma faca conversando com ele. Aí eu falei assim, ó, você sabe que você tá errado, né? Eu falei pra ele. Essa parte. Ele falou, não, eu sei, mas os caras... Mas eu falei assim pra ele, não vou citar o nome, quem que é o cara. Eu falei assim pra ele, mas os caras tá mais errado ainda de querer pegar você em 4. Querer bater em você, em 4. Querer juntar em você. Aí falando pra mim, mas se vir no mano, mas não precisa citar nesse negócio. Vou mais pra frente. Ele falou uma coisa, falou, nossa, da hora ver você na presença. Faz tempo que você tá, hein? Da hora, não sei o que. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, essa vida não leva a nada. Faz 5 para 6 anos que eu tô firme na presença de Deus, 5 para 6 anos que eu sou liberto por completo, na totalidade, por completo na presença de Deus, 5 para 6 anos completo. 5 para 6 anos liberto completo na presença de Deus, para 7 anos. Aí ele conversando, ele falou assim, então, eu falei pra ele assim, então, é o melhor, ele falou assim, é o melhor caminho, então ele mesmo falando. A pessoa sabe, né? A pessoa é o melhor caminho, aí ele falando, né, ele também tá de boa, ele não é mais como ele é, ele falou que tá, eu vi mesmo, ele tá ele não é como era antes, ele mudou pra caramba, tá mais de boa, mas ele fala algumas fitinhas aí que, né, ele sabe que Deus não se agrada, mas ele falou, eu falei pra ele, você sabe que essas coisas, algumas coisas que você vai fazer, o que você faz, Deus não se agrada, né? E tal, não sei o que, e eu conversei com ele, eu sei. Aí eu falei assim, não quero ficar falando e tal, o problema é seu com Deus, então você tem que saber dialogar com a pessoa. Você entendeu? Eu não tirei ele, eu respeitei ele, mas eu falei a verdade. Ao mesmo tempo que você fala a verdade respeitando a pessoa, uma coisa. E ele me respeitando e falando a verdade que está acontecendo na vida dele. Então as pessoas têm que saber dialogar, conversar. É que nem um rapaz chegou assim, foi com o povo da igreja, ficou forçando ele para a igreja e falou assim, irmão, vocês não vão ganhar para a igreja assim. Para Jesus, né? Você não vai ganhar para Jesus assim. Você não vai ganhar para Jesus assim, para a igreja de Jesus. Você não vai ganhar para Jesus assim, para Jesus Cristo, do jeito que você está falando. Você tem que saber conversar, entendeu? Se você não sabe conversar, dialogar com a pessoa, de Deus falar para você, falar assim, ó, antes de você conversar com uma pessoa, se você não está acostumado e está começando a pregar agora, um conselho. Ora antes na sua casa de joelho e fala, Deus, usa a minha boca para falar. Vai na frente. Que é o Senhor que usa, o Senhor que fala, o Senhor que usa o seu servo, seu filho, o Senhor sempre usa o seu filho e seu servo. Vai na frente que eu sei que o Senhor vai usar para ganhar a alma. Então, concluindo que minha irmã terminou de falar. Ele falou essas coisas, eu falei para ele assim, ó, você sabe que esse caminho leva o quê? Morte e cadeia. Ele falou, não, eu sei, mas eu tô de boa então. Aí eu falei para ele assim, é você e Deus, né? Você sabe se você fazer errado alguma coisa, é você e Deus. Depois ele trocou de assunto. Então, você tem que saber conversar. Então é isso, irmãos. Você entendeu? Para ganhar alma para Jesus, você tem que pregar o evangelho e contar testemunho. A pessoa vê você. Entendeu? Ele falou, você mudou da quebrada. Aí lembrando quando eu morava em Ribeirão Preto, no Simeone e tal, né, falando e tal. Mas, amém. Você entendeu? Então, o importante é você continuar com a amizade e não tirar as pessoas. Porque as igrejas hoje tiram as pessoas. A igreja hoje tem preconceito de chegar a maioria, essas né? pessoas. Não é todas, Um monte de gente chega e me fala assim, o que da hora, Patrick, você é da hora. Você é o único da igreja que não tira nós. Que vem conversar com nós, que continua com amizade com nós. Mesmo que às vezes não é porreta louca, que nem eles falou. Eu falei, não, acha porque eu tô na igreja e vou tirar vocês, não tem nada a ver. Mas esse daí, irmãos, que Deus queria usar para falar, amém? Então, cada vez mais. Deixa eu acabar de falar para vocês, uma coisa que eu tinha esquecido, que eu tava falando eu falei o negócio do equilíbrio, né, e tava falando o negócio do meu testemunho, certo? O que acontece? Eu queria falar uma coisa sobre, que lá em Romanos 1, fala que as mulheres abandonaram a natureza, né, no uso de costume em questão a se relacionar com homens, e os homens também, semelhantemente às mulheres, fizeram a mesma coisa.
se inflamaram seus corpos, homem com homem, mulher com mulher. Tá, Romanos 1, né, lá no versículo lá do 23 em diante. Que eu quero falar uma coisa pra vocês, irmãos. Deus, e eu vou finalizar, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito e ele jamais colocaria sua alma dentro de um corpo que não fosse para ser aquele que ele fez você. Eu sou mulher. Deus jamais colocaria a minha alma num corpo masculino ou a alma do corpo masculino no meu corpo. Por quê? Porque Deus não erra. A palavra perfeito distingue ele como perfeito, ele não erra. Ele é irrepreensível, ele não erra. E aqueles que são guiados por ele é da mesma forma. Só que eu estou falando de criação. Estou falando do começo de tudo, Gênesis. Por que o nome do livro é Gênesis? Fala da genealogia, do gene feminino e do gene masculino, entendeu? E o que acontece? Ali ele mostra o começo, o início da humanidade. Você entendeu? Ele faz isso também através dos animais, que até os animais sabem. Quando é para procriar, eles vão procurar aquela que vai fazer a reprodução. E aquela que faz a reprodução vai procurar o reprodutor, que é o macho, certo? Certo. Ou seja, a natureza não dá saltos. Cada coisa nasceu para ser o que é. Não tem essa de que a gente veio dos macacos, a gente nasceu dos macacos, os macacos evoluiu. Eu não lembro de ter nenhum parente macaco, né? E o que acontece, gente? Para N coisas, eu não estou querendo só falar da parte da homossexualidade que ocorreu na minha vida durante muitos anos, desde quando eu era criança, tá? Não foi depois que eu fiquei adolescente, desde criança, né? A minha inocência foi corrompida, infelizmente, por N coisas que no momento eu não vou entrar porque eu vou finalizar. Mas é espiritual isso. E enfim, Deus é perfeito. A natureza não dá saltos. A árvore nasceu para dar o fruto da laranja, uma laranjeira. Ele não vai nascer a maçã, não vai ser a macieira ali. Cada coisa foi criada para ser o que é. O homem é homem, mulher é mulher, cachorro é cachorro, gato é gato. Você não vai cruzar cachorro com gato. Você entendeu? A gente não vai usar o orifício anal para penetração ou para colocar qualquer brinquedinho. Você entendeu? E nem mesmo o nosso genital, ou feminino, né? Que no caso seria a mulher, que muitas podem usar dessa forma. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu só estou falando mediante a Bíblia. Se vocês querem usar o orifício anal de vocês para fazer outras coisas, a não ser somente defecar, é um problema de vocês. Cada um vai prestar conta do que faz com o seu próprio corpo. Entendeu? E o que acontece? Se a natureza não dá saltos, cada coisa é criada para ser o que é, você não vai ver uma árvore virando uma pessoa, gente. Você entendeu? Você não vai ver um pé de alface nascendo mandioca. Você entendeu? Você não vai puxar o pé de alface da terra e vai ter uma mandioca ali debaixo, na raiz, entendeu? Não vai. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Tem que ser pregado a verdade, independente do que as pessoas acreditam ou não. Deus não está aqui para pregar religião. Ele pode ser poucos, mas ainda existem pessoas que entendem a palavra dele, que estão dadas a ele, entregues a ele, e quer falar a verdade para que outras pessoas sejam salvas, tá? Porque não adianta você só estar mente dentro da igreja, que eu estava falando no começo do vídeo, ou pro meio do vídeo já, e você ainda não ser de Cristo, né? Cristo está te chamando para ser dele. Infelizmente você ainda não é, porque você não vive o verdadeiro evangelho e inventa mentira, é uma pedra de tropeço para as pessoas, até mesmo dentro da igreja, né? E está acontecendo na igreja é reforma. E o que acontece? Essa parte que eu falei, que eu ia explicar sobre esse negócio de Deus ser perfeito, de cada coisa nascer para ser o que é, e isso não vai mudar, não existe mutação, né? Mas a mutação é genética. Não, gente, a gente não tá vivendo o X-Men. A gente não é X-Men, a gente não vai virar mutante. A gente nasceu para ser mais semelhança de Cristo. Ele tem superpoderes? Tem superpoderes, mas são divinos e santos para nossa salvação. E eu vou deixar aqui. Você vai falar mais alguma coisa? Porque eu já vou coisar aqui e vou finalizar. Então, que nem eu falei que Deus vou falar agora mesmo. Sim, que Deus tem que estar fazendo uma reforma na igreja. Sim. Meu Deus e meu Pai está fazendo uma reforma na igreja. O que é reforma? Tudo aquilo que está errado conforme aquilo que Deus
não aprova, Deus ele reforma. O que reforma? Quando Martim Lutero ele trouxe a palavra de novo para a igreja, foi uma reforma protestante, já 503 anos da reforma. Entendeu? O que eu aprendo aqui? Que todos que acham que estão certo na igreja, a maioria está errado. Porque Deus ele está com aqueles que pregam a verdade, não com aqueles que pregam a mentira. Deus está com aquele que prega a verdade dele. Então Deus usou para falar em 2018... anos, Deus usou o Paulo Júnior num vídeo para falar mesmo que tá falando que a igreja está precisando de uma reforma. Deus usou depois o Jorge Tavares e falou assim, ó, eu não estou falando a igreja Assembleia, eu estou falando todas as igrejas. Deus falou assim, todas precisa mesmo de uma reforma. Muito que é reforma? A reforma é aquele que carrega o verdadeiro evangelho, aquele que tem a qualidade, aquele que qual que é? Aquele que é digno, que Deus usou para falar naquele que é digno de portar o evangelho. Sim. Tem a mesma aparência, o mesmo parecer. Se a pessoa não tem o mesmo parecer do evangelho e não ganha alma, e os sinais não acompanham, os sinais e os prodígios não acompanham aqueles que pregam a verdade, se preocupe e sai dessas igrejas heréticas, não fica escutando esses caras não. Por quê? Minha irmã de prova, ela viu muitas coisas, Deus usou para fazer, Deus usou eu, Patrick Henrique da Silva Barbosa, apóstolo de Cristo, profeta maior, pastor, para fazer vários sinais e prodígios. Sim. Já. Muitos. Que a gente não vê pastor coxo andou, 40 anos fazendo. Coxo andou, paralítico andou, cego enxergou, mudo escutou, mudo falou, surdo escutou. Só uma vez aconteceu no caso do irmão em Araraquara, que a avó dele se levantou da cadeira de rodas e ficou de pé, ninguém segurou ela mais. E na hora que ela começou a andar, ele segurou ela. Falou que não era a hora. Que Deus falou que era. Na carne. E ela já estava de pé. E falaram inveja. assim, tudo o mistério, o poder de Deus começou a cair no quarto, todo mundo ficou feliz. Nossa, ela nunca ficou de pé assim. Olha, tô arrepiando, meu Deus. E calabadagastébia, naia, manteia, súpia. E camandeia, coma, naia, stébia. Alaste, comandaia, como. Lembrando, eu lembro o poder de Deus. Ele falou assim, levanta a mão, que nem Moisés levantava a mão para o povo de Israel ter a vitória. O povo levantou, o poder de Deus caiu. Ela levantou, todo mundo ficou entrando no mistério. Ela estava assim de pé, ela não andava, ela não ficava de pé. Era paralítica, ela falava né? assim, ó, eles falavam assim, minha mãe nunca ficou de pé. Assim, ela ficou de pé. Na hora que ela começou a andar, o outro foi assim, não vou citar o nome do rapaz, ele foi carrando pra ela, não, e não sei o quê, porque não ele impediu queria, ela de andar. Ele queria que Deus usasse ele, mas Deus não usou ele, Deus usou eu. A intenção do coração dele era errada. Então, você vê como que é. A intenção do coração dele era errada. Então, tem outros casos, tem esse, mas tem outros casos que Deus usou para fazer. Muitos sinais prodígios, muitos estão de prova. Eu não postei no YouTube porque eu nunca pensei em ter canal. Depois que Deus falou para mim começar a ter canal no YouTube. Você entendeu? E várias outras coisas. Então, que nem eu falar para você, quando você testa um homem de Deus, que nem aconteceu com Jesus. Jesus ele ia fazer sinais e prodígios na cidade. Ele falou assim, a verdade vos digo, que o profeta não tem honra na pátria. Eu não posso fazer sinais e prodígios aqui porque as pessoas querem ficar me testando. Aí Deus manda ele para outro lugar e acontece sinal lá. E a pessoa que quer testar, aí que nem fala assim, por que você quer saber dos sinais? Uma geração adúltera? O que eu aprendo aqui? Você está colocando engano no seu coração. Isso vira uma religião. Isso é Deus não está em religião. E Deus não está em religião. Então quando você quer ver o sinal porque você está duvidando, não que você crê, a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que você tem que crer. E agir. E ter obras com fé. Então, como você fala pra mim que isso e aquilo, tem muitos caras que eu vejo, eu vi sinal, não sei o quê. Será que é sinal de Deus mesmo que você viu? Tem certeza? Eu não estou me achando, estou falando testemunho. Você entendeu? Testemunho que já porque falsa cura existe também, entendeu? Né? Então, falsa cura. Já aconteceu Deus comigo. mandou falar pra você, falar esse testemunho, cara. Da minha perna? Que aconteceu quando você ia no Espírita e na Umbanda. Eu fui em vários lugares. Porque isso tá acontecendo, que aconteceu na minha irmã, nessas igrejas, esses caras aí. Que tá falando que o povo tá sendo curado, não tá sendo não. Que tá falando que revelando, irmão, pelo amor de Deus, eu vou mandar assim no YouTube. Irmão, que nem eu falar, tem uma que eu tava falando, Deus falando, reforma. Reforma é aquele que carrega o verdadeiro evangelho. O que a Bíblia diz? Que a lei foi intermédio por Moisés, mas a verdade e a graça por Jesus Cristo. A verdade e a graça por Jesus Cristo. Então o que eu aprendo aqui? Que os sinais acompanham, que a palavra do Senhor coopera, que aqueles que pregam a verdade, os sinais, os prodígios acompanham aqueles que pregam a verdade.
Então, se eu prego a verdade, os sinais vão acompanhar os verdadeiros sinais de Deus. Minha irmã já viu o negócio de batismo do Espírito Santo. Já vi, você já entendeu muitas coisas. coisas. Uma vez Deus usou uma irmã que era Deus é amor, vou citar o nome dela aqui, mas agora ela não está bem com Deus não. A irmã, Deus usou ela falar uma vez assim, ó, Deus cada vez mais. Eu vejo Deus cada vez mais te usando para batizar um monte de gente no Espírito Santo. As pessoas, onde você vai, as pessoas vão cair coisada. E na hora que elas caírem, o mal vai sair delas, os flagelos dos mal vai sair delas. E Deus vai vir e vai selar. Que nem acontecer na com hora. Pedro, Paulo Fazer isso. Pedro entendeu? também. Aí eu falei, amém, irmã, porque Deus já tinha falado comigo para buscar uma confirmação. E na época, quando ela estava bem com Deus, em 2018 ainda, Deus usou ela para falar isso para mim. Entendeu? Aí a pessoa, agora eu vou colocar uma coisa, não vou citar o nome de outra pessoa. Tem pessoas que já passou profecia para mim, que já foi de Deus, já aconteceu muitas das coisas. Mas tem pessoas que passou profecia de Deus para mim, que aconteceu já, e agora essa pessoa que passou profecia de Deus para mim, ela se corrompeu. Então não fica vivendo de glória passada não, querido. Deixa eu não falar fica. o testemunho. Entendeu? Não fica. Deixa eu falar pra vocês, o meu irmão lembrou de um testemunho de algo que aconteceu comigo quando eu era de religiões, né, pagãs, ocultistas, que envolve budismo, espiritismo, candomblé, quimbanda, umbanda, essas coisas, sabe? Xamanismo, várias coisas, sabe, irmãos, várias coisas, gente, várias mesmo, passei por coisas que vocês nem imaginam. Que outra hora eu já prometi isso, eu vou ainda fazer um vídeo sobre, falando mais de coisas voltadas mais para as coisas espirituais que eu já passei, tanto de um lado e tanto do lado de Deus. Mas enfim, o que aconteceu? Eu ia na casa espírita quando eu era criança com a minha avó, tá? Minha família sempre foi voltada para o espiritismo, catolicismo, feitiçaria, bruxaria e etc. Sempre foi voltado para isso. A gente não... E a minha tataravó mexia com mesa branca. E a minha outra tataravó mexia com esse negócio do xamã, negócio indígena, sabe? Então são várias coisas. O que aconteceu? Eu ia na espírita com a minha avó, já tinha passado já pela Umbanda e fiquei durante um tempo depois de maior de idade. Mas enfim, eu vou falar desse que eu passei pelo espiritismo. O que acontece? Eu fui e frequentei. Aí chega lá, você toma os passes, né, e tal. E geralmente essas pessoas falam alguma coisa sobre sua vida como se fosse revelação, né? Que nem acontece em igrejas que são de Deus, não as falsas, né? Então tá. Porque geralmente tem algumas igrejas que trabalham com adivinhação, é diferente. Assim como no espiritismo e nas demais religiões pagãs. Então o que aconteceu? Eu comecei a ter dores nos ossos, eu era criança, era como se fosse um reumatismo, né, que isso, até onde eu sei, só dá em velhos, né, osteoporose, essas coisas assim. E eu peguei isso, mas foi espiritual. Porque quando foram passar o passe em mim, tiraram de uma mulher, eu não lembro quem que é, eu só lembro disso, que eles passavam o passe de pessoa em pessoa, era um de cada vez. Então, quando chegou na minha vez, eles passaram o passe em mim e tal... e sempre tem aqueles papos, né, de mediunidade, essas coisas assim. E o que aconteceu? Eu recebi esse passe. E quando eu recebi esse passe, depois de um tempo, não demorou muito, eu comecei a ter dores horríveis na perna. Eu chorava, eu gritava de dor, como se eu estivesse dando a luz. Era uma dor insuportável. Eu não conseguia dormir, eu acordava no meio da noite, acordava minha avó, acordava meu avô, porque eu morava com a minha avó na época. Depois de um tempo... eu lembro que, se eu não me engano, foi minha mãe que começou a orar, buscar muitas enfermidades da minha vida, porque minha mãe pedia pela família, e muitas coisas Deus foi tirando da minha vida, essas enfermidades, por causa de oração, porque eu recebi rezas e fui benzida, né, que também é outra prática pagã, esse negócio de benzer. Fui numa benzedeira e nada aconteceu. O meu falecido vô, que não é vô de sangue, mas a gente tem ele como vô porque ele criou os filhos da minha avó, né, da mãe do meu pai. Ele também fazia algumas coisas, eles também faziam sem a gente ter conhecimento, sabe? Mas eles faziam, falavam. E o que aconteceu? Não passava, só passou depois que foi feito orações a Deus, sem intermédio de santo, de Senhora Aparecida, de Maria Mãe de Jesus, de N santos que eles falam por aí, né? Que tem dentro de terreiros e N lugares.
Você não precisa ir pro terreiro para o negócio desenvolver em você, não. Aí, o que acontece? Eu peguei, né, e tal, fui. E não adiantou nada, eu fui numa missa no domingo de manhã, até porque minha avó, a mãe da minha mãe é muito católica, né, católica roxa. E eu fui e nada aconteceu. O padre rezou em mim, nada aconteceu. Eu era um padre que tinha até uma fama boa na época, porque geralmente na minha época, que eu sou de 91, os padres não tinham uma fama muito boa naquela época. Hoje continuam não tendo, por conta de estupros e várias outras coisas que eles infelizmente fazem. Mas naquela época era pior. Aí o que aconteceu? Fui nessa missa domingo de manhã e ficou na mesma. Pediram pra santo não sei o que, pra santo não sei o que lá, e pipipi, papapó. Minha avó cheia com os altarzinhos dela, cheio de santo e nada. Acendia a vela pra anjo, não sei das quantas e nada. Porque essas coisas não tem nada a ver com as coisas de Deus, irmãos. Sinceramente. A Bíblia é totalmente contra. E engraçado que a minha Bíblia e a da Bíblia da minha avó, que é católica, são iguais, as nossas Bíblias, né? E mesmo assim, o pessoal quer continuar dessa forma. Então, a Bíblia fala que, né, o maligno cegou o entendimento dos incrédulos. Mas, enfim. Aí, o que acontece? A minha mãe orou, buscar. Mas, mesmo assim, a minha mãe não estava ainda 100% numa igreja, essas coisas assim. Ela foi pra igreja e se infiltrou e ficou firme depois, quando eu tinha lá pros meus 16 para 15, não, de 15 para 16 e 16 para 17 anos. Mas o que aconteceu? Eu fui curada, mas de uma época eu também peguei rubéola. Eles falam que isso é genético porque minha mãe teve na gravidez, mas na verdade, o que aconteceu? Foi espiritual, porque eu passei por uma religião pagã, que era o espiritismo, umbanda, catolicismo, e eu peguei de novo essa doença espiritualmente transmissível, não foi geneticamente transmissível, entendeu? Então tem muitas coisas que o pessoal tem que parar com esse negócio de religião, porque às vezes você leva a pessoa num lugar onde o tratamento pode ser um médico, Deus usando um médico, ou por intermédio do próprio Espírito Santo, não usando um santo de madeira, né? Eles falam santo, mas não é santo isso. Como assim, gente, você chama de santo um guia que bebe e fuma e geralmente pede vários manjares, acaba com o seu dinheiro e depois o povo ainda fala de dízimo e oferta, né? O dízimo e oferta é somente para ajudar os pobres e os órfãos e as viúvas e para pagar algumas necessidades do templo no qual a gente reside. Tipo, você participa de um templo, tem que ter coisas necessárias, não ostentação, eu digo coisas necessárias, para nossa comodidade mesmo. Mas enfim, ele vai lá, acaba com a sua vida, você entendeu? Guia, pode ser... fala que espírito que morreu voltou, isso é mentira, porque em Hebreus 9:27 fala que está determinado ao homem morrer uma vez só. A gente não vai ter 1000 vidas, 7 vidas... Isaías 8 fala assim, que coxiam. Sim. Vocês estão consultando espíritos, vocês estão consultando mortos. Ele fala assim, Sim. Isaías, se esse povo não consultar a lei de Deus, eles não vão perecer. Eles não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Entendeu? O que eu aprendo aqui? Deus estava falando para mim falar ali na hora que eu estava indo para lá e voltei aqui, que era para falar assim que tinha, quando eu era no mundo traficante, tipo assim, nesses negócios que a minha irmã falou, mas não fiquei muito, ela ficou um tempinho mais que eu. Católico. Tempão, na verdade. Católico, essas fitas aí também, já fui da Umbanda, do católico, já fui no espírito também, que eu lembro, quando eu era do mundo, até 2014, mais ou menos. O que eu aprendi? Deus falou pra mim, que eu tava ali, que Deus falou pra mim que era 7 demônios que me perseguiam, os mais ferozes que tem no mundo. Você vê como que o inimigo tem tentado as coisas de Deus, sabe quantas drogas eu usava? 7. Qual que é o número da Bíblia que fala que é a perfeição de Deus? 7. Aí Deus já falou isso comigo, você entendeu? Que o inimigo ele tenta imitar as coisas de Deus, mas não consegue totalmente, só algumas parcialidades ele tenta imitar. Ele sempre envolvi com menina pombuda, menina que já foi também de igreja. Só vou falar isso, ó. De igreja e de também... Não tá pegando a câmera ali. E de também desses negócios que mexem com coisa errada no mundo. E meninas também que não é da igreja, mas o demônio na vida delas desenvolveu Pombagira, a pombagira. né? Então o que eu falo pra você? Bebida, eu não fiquei droga, muito festa. quando 2014, quando eu tava no mundo, até 2014 mais ou menos, Deus começou a trabalhar na minha vida.
Tava no mundo, Deus começou a trabalhar na minha vida, mas os negócios me perseguiam, era uma luta. Entendeu? Entre as trevas e a luz. Mas a luz venceu, graças a Deus, porque ela sempre vence. Mas resumindo, para terminar para falar, que os negócios me perseguiam, eu não ficava indo no centro de Umbanda, o negócio desenvolvia comigo no mundo, até 2014. Isso é verdade. Então isso é mentira, essas pessoas que falam assim que de Umbanda são mentirosas. Porque eu já vi muita pessoa que é menina que tem um monte de pombagira, que ela não vai. Nem é de terreiro. Nem é de terreiro, tá na casa dela, ou ela tá no lugar, os demônios trabalham na vida dela. E manifesta ainda. Entendeu? Não, isso daí é mentira. É desse jeito mesmo, irmãos. Por quê? Porque eu lembro que eu cheguei a frequentar, mas eu nunca me desenvolvi. Porque, que nem o Patrick falou agora, meu irmão. Não precisa você ir numa casa espírita, numa casa de Umbanda para desenvolver. Porque a partir do momento que você está no pecado, fazendo a vontade do diabo, e esses guias não são de Deus, nenhum espírito desse de religiões pagãs, pode ser qualquer religião, porque Deus não está em nenhuma delas. Se Deus não está em nenhuma delas, esses espíritos não são de Deus. Eles não vêm da parte de Deus, eles não trabalham a favor do bem pra nossa salvação, entendeu? Eles não cooperam pra nada. Aí o que acontece? A nossa vida nisso só anda pra trás. Muitos até se matam por causa disso. E o que acontece? Quando eu tava nisso, eu também cheguei a receber espíritos, lógico, geralmente quando eu bebia. Tinha muita coisa que eu não lembrava, o povo fala, é porque é álcool, você entra em coma alcoólico. Beleza, acontece. Mas é uma forma dos guias que trabalham na nossa vida, que a maioria deles bebe e fuma. Você entendeu? Eu odiava o cheiro de cigarro na minha roupa, na minha mão, no meu cabelo, na minha boca, mas eu não conseguia largar do cigarro, entendeu? Então são muitas coisas que aconteceu na minha vida, nesses lugares também. E acontece dentro das igrejas também. Você entendeu? Acontece dentro das igrejas também, porque eles têm espíritos. Ele tem espíritos de adivinhação, eles têm espíritos que fazem falsa cura da mesma forma que fazem, nesse lugar, entendeu? Só que usando um cara que está todo de terno engravatado, passando a aparência de um homem de Deus. Eu não estou falando que é errado, até porque é decência você se vestir com modéstia, mas não são todos que estão vestidos dessa forma que são homens de Deus. Não é todo pastor ou pregador ou missionário que está vestido modestamente que é homem de Deus. É necessário você se vestir com pudor e modéstia? Sim, para você ter uma santidade do seu corpo e não ficar mostrando e marcando o seu corpo. Porém, não adianta nada se a pessoa não tiver uma vida íntima de santidade com Deus. É que nem as irmãs, tá com a saia longa até o pé, mas a língua tá maior que a saia. A língua vai até lá na esquina, entendeu? Então tem várias coisas. Ou senão as irmãzinhas jovens, que tá com a roupinha toda cobrindo o corpo, mas o fogo no orifício genital dela, tá assim, ó. Você entendeu por quê? Porque quer prostituir, quer masturbar, quer fazer várias coisas erradas, quer falar mal dos outros, quer fazer inveja pra amiguinha na escola, quer ir pra igreja, se exibir para as outras irmãs, entendeu? Então isso é espírito de Jezabel, ou seja, uma pombagira. Você entendeu? Eu e meu irmão vai fazer um vídeo qualquer hora sobre essas coisas, mas entramos nesse assunto para dar um pouco dos testemunhos nessa parte do que aconteceu já com a gente, que já vimos dentro das igrejas, porque eu não passo a mão na cabeça de nenhum pastor sem vergonha e de nenhuma igreja sem vergonha hipócrita que não prega o verdadeiro evangelho, que não prega o evangelho que salva, tá bom? Eu não, e muito menos o meu irmão como apóstolo, pastor, missionário, profeta, que é o que Deus chamou ele para ser, você entendeu? Hoje, infelizmente, é difícil você confiar numa igreja para você ir e para você congregar e buscar a Cristo, para você ter ânimo, porque muita coisa errada nas igrejas te desanima, porque essas coisas erradas não partem das pessoas que estão ali querendo se libertar do pecado, partem muito mais de quem está à frente da liderança dessa obra, que é para ser pessoas com mais santidade, dar exemplo, entendeu? Que tá fora do pecado. Deus fala assim pra você ler depois 1 Coríntios 10, versículo 14 até o 21. Então eu já vou ler agora. Então antes de você ler, Deus estava desde de falar o que Deus mandou falar, que o inimigo ele tenta imitar as coisas de Deus. Como assim? A Bíblia diz que Deus ele não habita em templo de mão de homens, e sim nas pessoas, que é o templo de Deus. As pessoas hoje, tanto aquelas que são de Deus e aquelas que estão no mundo, são templo de Deus. Correto? Correto. Então, o que o inimigo inventou?
religiões que afasta a pessoa de Deus, não faz você chegar a Deus, afasta, tá? Vamos lá. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a religião destrói o homem. Como que ela destrói o homem? Ela só, vai na Umbanda, que não sei o que, tá? Uma vez, uma parente minha, não vou citar o nome, ela vai na Umbanda, ela vai no Espírita também. É uma senhora já, não vou citar, é uma parente minha. Ela chegou em mim e falou uma vez assim, ela falou da igreja que bate palma, era Deus é amor. Ela falou. Essa mulher, que é parente minha, ela falou assim, que em vez de ela buscar Deus, que Deus estava levando ela para a igreja, ela falou que estava passando fome e quase morreu uma vez. Ela quase morreu, ia se matar, não lembro, se matar. Não, ela por causa da não fome. sei, ia morrer. Ela falou assim que o pessoal espírita foi lá levar comida para ela. Foi lá para levar comida para ela. O que ela fez? Em vez de ela buscar um entendimento em Deus, ela não buscou. Ela ficou só puxando o saco dos caras, por quê? Que nem a Bíblia diz em Judas. O que fala em Judas? Esses ímpios andam com consciências, andam nas suas próprias consciências, nas suas paixões carnais. Só interessar nas pessoas que têm as coisas e por isso ela fica perto das pessoas por causa de interesse. Ele fala isso no versículo. Não sei se é o versículo 13 ou 14, ele fala, ou 15. Ele fala tipo 16, em Judas capítulo 1. Então, Deus estava falando para mim, o que quer dizer? Que a religião, ela destrói o homem. Aí o inimigo tenta imitar as coisas de Deus. Aí, tipo, Deus manda você ir para a igreja, ou congregar com os santos, com os irmãos de Deus, os irmãos da igreja, de verdadeiro, da igreja de Cristo, lavado e remido de boas obras, irrepreensíveis, imaculados, irrepreensível a igreja, imaculada de Cristo, sem culpa, inculpáveis, santas, os santos, né, de Deus, os filhos de Deus, servos de Deus. Aí esses da religião distorce. Então quer dizer que ele está falando que não pode ir lá, então não pode ir. Não, você tem que entender qual que edifica e qual que não edifica. Qual que salva e qual que não salva. Qual não salva. Qual que é o Deus verdadeiro e qual que é o Deus letra minúscula, que é o falso deles. Porque um leva você mais pro pecado, libera você para ficar pecando. O meu Deus e meu Pai leva você para a salvação, o Deus de Israel, o meu Senhor Jesus Cristo, o meu Deus e meu Pai, o meu Senhor Jesus Cristo, que leva você para a salvação, o Espírito Santo de Deus, né, que leva para a salvação, ou esses daí que a Bíblia diz assim, que cegou o entendimento, tanto aqueles que estão no pé do mundo, no pé da igreja, ou aqueles que estão no mundo, para cegar só do que cegou essa visão. Quer dizer o quê? É que nem Oséias fala, que o meu povo perece por causa do entendimento. Aí ele fala assim que os meus sacerdotes, Deus falou assim que no nada, ele fala no versículo 6, se não estiver enganado, que nada sabem, que Deus não vai falar mais com eles. Sim. Que eles pecaram contra a lei de Deus. Então eles não têm mais responsabilidade de ensinar, não tem a aptidão, não tem a autoridade, não é apto para ensinar. Você entendeu? Estou falando daqueles que estão tanto dentro da igreja, no dentro da igreja, estão errados dentro da igreja, estão no pecado, mas está certo, e aqueles que estão no mundo, no pecado mesmo. Que eles pensam que está certo, mas está errado também. Entendeu? Então, Deus estava falando comigo isso daí, você vai explicar muito sobre o que Deus vai usar minha irmã para ler. E estava dizendo assim que o inimigo ele tenta imitar as coisas de Deus. Você entendeu? Que Deus usou para falar. E o que eu ia falar mesmo? Eu ia falar um negócio de um testemunho. Que eu fui para lá e para cá. Acho que eu já falei negócio da minha parente, né? Já. E então, irmãos, hoje tá muito oba-oba, um não sei o que, muito falando isso e aquilo, pensa que um tá certo e errado. Você tem que ter discernimento. O dom que a pessoa tem que buscar hoje é o discernimento de espírito, para você saber o que é de Deus e o que não é, porque tem muitas pessoas que não têm discernimento estão se ferrando. Aí a inteligência deles vira o quê? Vira mosto, vira vinho. Eles consultam os pedras, pau, que nem ele fala em Oséias, que Deus falou esses dias. Então eles consultam o espírito de o que você falou? Luxúria. Luxúria, vaidade. Deus usou para falar ontem. Entendeu? Vaidades, tem algumas vaidades que são necessárias. Eu preciso tomar banho, eu preciso escovar o dente, eu preciso comer, eu preciso lavar meu sovaco, eu preciso lavar meus genitais, eu preciso lavar minha cabeça, isso eu é preciso cuidar dos meus dentes, eu preciso cuidar dos meus olhos, eu preciso, a pessoa, que nem um exemplo, limpar a casa. Um amigo meu que tem 18 anos, ele tem, às vezes ele precisa fazer uma faculdade, se Deus quiser, ou ele precisa terminar a escola. Ele precisa casar corretamente diante de Deus, precisa trabalhar, se Deus permitir ele trabalhar em algum lugar que Deus quer que ele trabalhe. Isso tudo são necessidade. Vaidades que não glorificam ao meu Deus e meu Pai, é sobre o que é?
eu vou falar pros irmãos, o que glorifica pintar o cabelo a Deus? Nada. Nada. O que glorifica Você passar estraga um o esmalte? cabelo, estraga, tem gente que Um fica esmalte. careca, gente. Nada. O que glorifica você pagar uma Acaba maquiagem, com a sua cara unha. se acabar e parecer uma velha e um velho? Nada. Não glorifica a Deus. Tudo que você for fazer, comer uma água, Tomar ou uma água. comer alguma coisa, tomar água, tudo que você for fazer, todas as coisas que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Ou que Paulo está falando, então, que tudo que edifica. Se essas coisas não edificam, por que o povo faz, gente? Tem vaidade? Desobediente. Tem vaidade que não dá glória a Deus. Então, isso daí que eu tô falando, glorifica. Então, Lembrar mais alguma coisa que Deus vai falar? qual que é mesmo? É 1 Coríntios 10? Ao 21? Então tá, irmãos, ó, 1 Coríntios 10, do versículo 14 ao 21, eu vou ler pra vocês, tá? Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Vai confirmar muitas coisas que a gente estava falando aqui. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, o mesmo parecer, você entendeu? Só um evangelho sem religião nenhuma. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Tá falando dos guias e aquelas coisas que a gente falou. 2 Coríntios 6. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, não tem como você servir os dois. Você entendeu? Não tem como. 1 Coríntios 6? Fala pra mim, se 2 Coríntios 6, fala pra mim, Sim. se a Bíblia tá falando ali, se a pessoa tá compactuada com o erro, Deus ele tem que limpar a pessoa para Deus abençoar, senão não abençoa. Só se a pessoa, Deus só vai abençoar a igreja de Cristo. Só, que Deus usou para falar. Deus só vai abençoar a igreja de Cristo só. Esses dias que Deus usou para falar. Qual versículo? Que eu tenho que ler um aqui. Agora 2 Coríntios 6. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como muitos, como nada tendo, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilaitai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou seja, o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Está confirmando tudo as coisas que eu tô falando sobre você ser filho de Deus, sobre não ser e tal. Aí eu vou dar uma coisa. Acaba de falar que eu tenho que terminar. Falar, que tinha gente me criticando. Um exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava para os gentios estavam no pecado, correto? Eu não vou falar do meu Senhor Jesus Cristo agora, porque eu sempre falo muito dele também, falo muito do apóstolo Paulo. Mas eu vou dar o exemplo do apóstolo Paulo agora. As pessoas que o apóstolo Paulo pregava, e o meu Senhor Jesus Cristo usava o apóstolo Paulo para pregar, as pessoas estavam no erro no mundo, não é? Os gentios, quando ele pregava? Correto. Ele se envolvia com o povo ou ele ficava na dele? Ficava na dele. Ele falava o quê? Mesmo que ele ficava na dele, ele se guardava. Já viu aquele ditado que falou assim, o meu corpo é blindado. Então Paulo era blindado do poder de Deus, e onde ele chegava os mal caíam por terra, e ele pregava o evangelho. E ele não era influenciado pelas pessoas. E sim as pessoas eram influenciadas pelo aquilo que Deus usava ele para pregar. Ele vivia a verdade. Então ele não se corrompe com as coisas do mundo. Entendeu? Ele era incorruptível. Paulo era irrepreensível. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, que você tem que ser astros de luz no meio de uma geração corrupta e corrompida e incrédula. Astros de luz, sal da terra e luz do mundo. Você tem que ser filhos inculpáveis, irrepreensíveis. E fazer as coisas sem murmuração. Deus usou o apóstolo Paulo para falar isso. Então o que eu aprendo? Se eu estava ali do lado do meu amigo que ele foi preso, e nós conversando, falando de Deus para ele, e eu falando de Deus para eu falando as coisas de Deus para ele, e ele conversando comigo, depois nós conversando outras coisas, nós sempre falando as coisas de Deus, tá? E os caras vindo comprar droga com ele, pó, até que acabou e foi querer buscar mais. Eu não estava partilhando do pecado dele. Você tem que entender. Tem livre-arbítrio. Você tem que entender. Ele estava querendo fazer isso, mas eu não estava ali para fazer aquilo. Eu estava ali para pregar o evangelho. Se ele estava no erro, por causa do problema é dele. Tem que entender. Quando você partir para cá, se eu partilhar um exemplo, se outro amigo meu da igreja está ali, vou dar um exemplo de quem que pode estar desviado. Vou dar um exemplo de um rapaz aí que eu conheço, vou dar um exemplo do Jonathan. Não vou falar quem que é, mas conheço vários Jonathan. Se o Jonathan está na igreja, Joninha, Jonathan ou Johnny. Se o Johnny está na igreja, o Joninha, Jonathan ou Johnny. Se o Johnny está na igreja, ele está ali comigo pregando evangelho, tá? E o rapaz lá comigo está ali. E se ele ficar ali, fica conversando papos carnais, chocarrice com o cara, dando lugar para carne, ou influenciando o cara, não, da hora, não, tá certo, tem que vender droga, aí ele tá errado. Eu tô ali para pregar o evangelho, não tô ali para promover as trevas, tô ali para promover o reino de Deus na vida da pessoa, para que a pessoa possa ser blindada e ser selada e ter o poder de Deus e ter o Espírito Santo de Deus. Fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você entendeu? 1 João 3,10. Você está no mundo, mas você não é do mundo, que nem Jesus fala em João 17. Não é João 17 que ele fala? Sim. Você entendeu? Então, o que eu aprendo? Que você tem que ser luz, sal da terra, com palavras temperadas com sal, para que aqueles que vão escutar, que promovem edificação. Colossenses 4, versículo 6. Entendeu? Então, eu estou ali para pregar o evangelho, não ali para participar do erro do cara. O cara é o cara. O cara quer ficar no erro dele, o problema dele. Estou ali para pregar o evangelho. Estou ali para conversar com ele e pregar o evangelho. Agora que nós ficamos falando um monte de coisa de Deus, o meu testemunho do meu passado, e também de 7 anos para 6 anos, 7 anos aprendendo de Deus firme. Aí os caras iam perder, eu dava a mão para os caras que eu conheci e tal, e aí os caras me abraçavam e tal. Os caras falaram, ei Patrick, como você não sei o que? Eu falei, não, tô de boa, tá firme na igreja. Sempre os caras perguntam, tá firme na igreja? Eu falei, tô firme na igreja. Tá na igreja? Eu falei, tô, né? Sim, faz 6, 7 anos na igreja. Os caras estão, da hora, não sei o que, entendeu? Então, isso é um testemunho. Se eu tô ali, mas não estou me envolvendo no erro não estou me envolvendo no erro da pessoa. Estou me envolvendo ali para ser um exemplo para a pessoa e dar conselho para ela se ela precisar. Você precisa de um conselho? Você precisa de um amigo, um abraço, entendeu? Você precisa do amor de Deus através da minha vida? Eu estou aqui. Que nem eu falo para os caras, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Aí nós ficamos conversando. Então, esse é o exemplo que ele falou. Então, não acho, por exemplo, se eu estou ali, não tem como dois andar juntos se não tiver de acordo.
Mas o seguinte, o que? Eu não estou de acordo com aquilo que ele está fazendo, e às vezes pode ser que ele não está de acordo com alguma coisa que eu vou falar de Deus para ele. Mas o seguinte, o que? Nós se respeita. Entendeu? O seguinte, que você tem que respeitar. Se ele quer ficar naquela problema dele, mas eu estou ali para pregar o evangelho. Por isso que Paulo falou assim, ó, eu dou de fraco para ganhar os fracos, eu dou de louco para ganhar os loucos, para que o evangelho de Cristo seja cooperado. Ele fala, né? Fala que seja cooperado, que eu sou cooperador. Ele fala sobre isso, ele vai falando um monte de coisa. Sobre a lei de Cristo, sobre a lei de Deus, sobre o evangelho de Cristo, ele vai falando um monte de coisa. Aí ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele falou, o Senhor disse que nós temos que viver do evangelho, e nós temos que pregar o evangelho e viver do evangelho. Ele fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele começa a falar um monte de coisa. Aí ele fala isso, ele fala sobre... Porque ele está preso, ele está envolvido, ele é de Deus, ele foi comprado por preço. Ele falou, tipo assim, um exemplo que ele falou no versículo. Eu sou de Cristo. Eu não sou mais desse mundo corrupto, eu sou de Cristo. Entendeu? Então, ele fala assim que está preso, que ele se prendeu a Cristo, Cristo se prendeu. Então, ele é servo de Cristo. Entendeu? Ele é servo de Cristo, ele não é mais a pessoa, uma criatura que quis viver na libertinagem no mundo. Ele quis servir e ser serviçal do único Salvador nas nossas almas. Amém? Isso daí. Então, irmãos, para finalizar, eu vou deixar aqui dois versículos, né? Na verdade, só. Não vou explicar o versículo, porque ele é bem claro. Eu vou né? falar isso daqui só. Esse negócio que Deus usou para falar, o negócio de Cristo estar preso em você e você nele, é quando você é selado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você aceitou Jesus e Jesus veio morar em você e você guardou a palavra dele e Jesus se manifestou a você e Deus se manifestou o seu Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz isso, Deus ele mora dentro de você. Quando você está em santidade. Entendeu? Ou quando a pessoa está começando a caminhar assim mais ou menos. Você entendeu? Como que eu já faz tempo que eu estou, né? Já tem faz anos já. Deus é na minha vida faz anos, mas aquele que está começando a caminhar agora, ele tem que ficar firme para Deus ficar na vida dele, entendeu? Então, por isso que Paulo falou assim, eu que vivo mais, se Cristo vive em mim. Então, ele falou assim, ó, ele falou assim, ele falou assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu me glorio na cruz de Cristo, me glorio em Cristo. Se você alguém me gloriar, tem que me gloriar no Senhor, em Deus, não no homem ou naquilo que ele acha que o homem está fazendo de bem ou mal. Ou aquilo que das obras dele, não, eles têm que se gloriar e gloriar no Senhor nas obras que Deus usa ele para fazer. Por isso que ele diz assim que a fé é com obras, fé com obras com fé e fé com obras. As obras da graça, feita em Deus. É isso daí. Entendeu? Quem é de Deus é selado por Deus, é guardado por Deus. Quem é de Deus, ele está selado com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus precisou falar sobre ele. Amém. É aquele ditado, né, irmãos? Não viva pregando, né? Mas pregue vivendo. É o que ele falou sobre você pregar e viver o que você prega. Que essa frase ela é forte. Quem fala essa frase? Não viva pregando, mas pregue vivendo, né? O que você vive. Mas enfim. Deuteronômio 30. Eu vou ler o versículo 19 e 20, tá? E já vou finalizar aqui. E vocês podem meditar todo o vídeo. E também, principalmente nesses versículos que vai confirmar as coisas que a gente estava falando para vocês. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, ou seja, na Nova Jerusalém, o céu, o paraíso, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Então eu vou finalizar aqui e espero que vocês possam meditar em tudo que foi falado e deixar com que Jesus entre no coração de vocês o aceitem ele como que fala? Que
que ele possa entrar no coração de vocês possam aceitar eles, ou quem já aceitou, quem já viveu na presença de Deus, possa reconciliar com Deus, né? Porque piercing, tatuagem, brinco, colares, essas coisas também são tudo vaidade, irmãos, tá? Entra tudo nesse quesito, não é só... entra tudo no quesito de vaidades que não glorificam a Deus, que é só ostentação, que é só luxúria, né? Que é só cobiça, né? Somente essas coisas, assim, tem muitas coisas, mas essas são as que mais entram, tá? Em coisas de vaidades desnecessárias para a vida do ser humano, que não glorifica a Deus, tá? Que afasta nosso coração da honestidade, da generosidade de Cristo, amém? Então eu já vou finalizar aqui, fiquem com Deus.